Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2651. O prêmio principal do evento foi realmente emocionante. Havia muitos espíritos no mundo. Espíritos do fogo, espíritos do vento, espíritos do metal. Cada um tinha seu próprio caminho único de crafting, mas não havia dúvidas de que para ser um crafter, era preciso ter um desses companheiros ao seu lado. Havia alguns crafters que tinham mais de um, alguns que combinavam múltiplos caminhos ou escolhiam ter mais de um do mesmo tipo. Mas essa ainda era a verdade inevitável de todos eles. Transformar e forjar minério sem a ajuda de espíritos era possível, mas sem estar no estado de criação, era difícil dar qualquer tipo de vida às suas criações sem eles. Dos espíritos normais não havia dúvidas de que o espírito de metal era provavelmente o mais procurado, e também o mais perigoso para se trabalhar. No entanto, havia espíritos acima deste nível. A raça Minerva foi conhecida por um grande número de feitos durante sua existência, mas pode-se dizer que dos melhores, um seria negligente se não mencionasse o espírito Minerva. O espírito Minerva era o único espírito humanoide existente. Parecia uma pequena boneca, sempre sentada lindamente no ombro de seu mestre. Mas dentro daquele pequeno corpo, havia uma miríade de mudanças e ele abrigava os mistérios do universo. O espírito Minerva, sendo um espírito humanoide, era uma lousa em branco. Era capaz de praticar e desenvolver afinidades por forças, assim como outras raças, e como tal, era considerado o pináculo absoluto da espiritualidade. Ter um espírito Minerva era semelhante a ter um espírito do tipo crescimento capaz de se tornar qualquer um dos outros. Se você quisesse se comportar como um espírito de metal, ele se comportaria. Se você quisesse que ele se tornasse um espírito de fogo, ele poderia. Se você quisesse fundir os caminhos em uma aventura única e pessoal sua, ele poderia fazer isso também. O espírito Minerva, mesmo em comparação aos espíritos usados por várias raças divinas, era conhecido como a besta de todas. Claro, isso era uma questão de potencial e não de realidade. A raça Minerva do passado era capaz de criar espíritos Minerva, mas a atual raça Coruja não era a mesma que a raça Minerva do passado. Como tal, embora esses espíritos tivessem um maior potencial, na prática, eles eram mais fracos do que aqueles espíritos de Deus. Além disso, quem não diria que os Corujas só ousaram fazer isso porque tinham certeza de que um dos seus venceria? Os espíritos Minerva eram tão raros ultimamente que havia menos de algumas dezenas na raça Coruja que tinham um. Claro, parte disso também era porque eles estavam fazendo uma tentativa real de se distanciar da raça Minerva também. Mas agora que eles tinham o apoio dos Plutos, que necessidade havia de continuar fazendo isso? E agora tal espírito era o prêmio para o primeiro colocado. Como os corações dos jovens não poderiam ser tocados? Em todo lugar que Leonel e Aina andavam, havia um grande lugar dado a eles. A cidade da reunião dos reinos não fazia parte das imagens projetadas para a população em geral, mas as batalhas em si certamente faziam. Não faltaram indivíduos que escolheram Aina imediatamente. Comparados às bolhas humanas que estavam apenas preocupadas em viver intensamente os últimos momentos de suas vidas, ou sobreviver à carnificina forçada sobre elas por outros, esses mundos eram diferentes. Eles eram fortes o suficiente para não se preocupar com o abate, então todos assistiram à reunião dos reinos para seu próprio entretenimento. E por conta disso, a imagem de Aina ficou praticamente gravada em suas retinas. Eles podem não ter visto o que aconteceu na cidade, mas o mundo não estava cheio de tolos. Quando Aina continuou entrando na arena mais e mais machucada do que da última vez, apesar de ter garantido vitórias fáceis antes, eles conseguiram somar 2 e 2. Aos olhos dessas pessoas, Aina era uma lenda absoluta. Claro, esse mundo de bolhas não era a bolha de Coruja. Havia uma boa distância que Leonel e Aina tinham que percorrer antes que pudessem chegar a tal lugar, e era um pouco inconveniente para eles fazerem isso de forma direta também. Se Leonel simplesmente começasse a pular de plataforma de teletransporte para plataforma de teletransporte como todo mundo, o resultado poderia ser imaginado. A raça Minerva seria facilmente capaz de rastreá-lo de volta à sua localização exata. Então, Leonel adotou uma abordagem diferente. Havia realmente 2 maneiras de abordar isso. A primeira era sair do seu caminho para viajar pelos mundos intermediários o máximo de tempo possível, distanciando-se o máximo possível. O problema era que ele não iria muito longe. A velocidade de Anastasia era baseada na força nos arredores e a força anárquica não era algo que ela pudesse absorver. Então, a menos que Leonel tivesse grandes tesouros para alimentá-la, era um sonho impossível fazer isso. Mesmo que ele extraísse os cristais da força nos mundos bolha, a qualidade deles seria tão inferior que eles lhe dariam, na melhor das hipóteses, a velocidade de um especialista humano da 9ª dimensão. E que bem isso lhe faria? Se ele se movesse naquela velocidade, ele não iria muito longe mesmo se usasse todos os 3 meses. Ainda seria um raio de busca pequeno o suficiente para Minerva prendê-lo. Felizmente, houve uma segunda abordagem. Leonel sorriu quando viu o teletransporte pela primeira vez. Como ele esperava, estava dentro de sua área de atuação. Este mundo era um mundo da raça das nuvens perto das bolhas humanas. Era conhecido como bolha fugaz. E a razão pela qual Leonel estava sorrindo agora era porque a habilidade de crafting deste mundo era claramente inferior à dele. Parecia que ele realmente poderia se divertir. Capítulo 2652. Leonel puxou a mão de Aina e os dois entraram no círculo de teletransporte. Eu sugeriria que o resto de vocês esperasse 3 dias antes de usar essa coisa de novo. Só por segurança. Leonel sorriu e o ancião da raça das nuvens que comandava o teletransporte tremeu. Mesmo que Leonel estivesse apenas brincando, ele levou muito a sério. Na verdade, ele planejava fechar tudo pela próxima semana, no mínimo. Uau!
Naquele momento, a mente de Leonel tremeu e seu olhar se aguçou. O teletransporte se iluminou, mas em vários mundos bolha isso também aconteceu. Na verdade, pessoas que estavam prestes a pisar em seus próprios mundos saíram correndo, o medo colorindo suas expressões, pois não tinham certeza do que estava acontecendo. Bum! A plataforma de teletransporte pareceu implodir depois que Leonel e Aina desapareceram, uma onda de luz perfurando os céus. O ancião da raça das nuvens levou a mão ao peito, perguntando-se por que seu coração estava traindo seus pensamentos e tentando sair pela garganta. Leonel e Aina repetiram exatamente a mesma ação mais 3 vezes até se encontrarem em um mundo com nuvens rosas. Escutando. Ao lado, vários cavaleiros alados brandiam lanças, apontando-as para Leonel e Aina. Eles não tinham ativado pessoalmente a plataforma de teletransporte, nem tinham recebido qualquer sinal de que alguém estava vindo do outro lado. A reação imediata deles foi ficar na defensiva. Mas no momento em que brandiram suas lanças, Leonel sorriu e deu um tapinha no ar. De repente, as lanças em suas mãos se desfizeram em cinzas, pegando-os de surpresa. Soberano da lança? Seus corações tremeram. Era preciso lembrar que nem todas as lanças caíam sob a soberania da lança de Leonel. As lanças do tesouro do domínio da lança não eram capazes de resistir a ele? Lanças de um certo calibre sempre foram capazes de resistir à influência de um soberano da lança, e isso se aplicava a armas em geral. Este era o mundo coruja. Eles eram os melhores criadores dos semideuses. Mesmo quando tentavam se distanciar da raça Minerva, este era um fato que não podia ser mudado. Para que suas lanças caiam sob a soberania da lança de Leonel. Quão profundo foi isso? É assim que a raça coruja recebe seus convidados? Leonel perguntou com um sorriso. Parem. Uma voz veio para impedir os cavaleiros alados de continuarem com outro ataque. A essa altura, a aparição de Leonel já havia atraído muita atenção. Havia apenas uma plataforma de teletransporte que os corujas tinham aberto para o mundo exterior, então todo o tráfego estava centralizado nessa região. Nessa grande e imponente região, parecida com uma prefeitura, havia muitos jovens já no processo de registro de suas informações e havia uma longa fila de membros administrativos e cavaleiros alados para manter a paz. Aquele que tinha acabado de falar para deter os cavaleiros alados que se aproximavam era um cavaleiro mais velho, com cabelos rosa extremamente claros, tão claros que quase pareciam brancos sob as brilhantes luzes douradas. Por favor, o coruja mais velho estendeu uma mão e uma asa para longe de Leonel e Aina, acompanhando-os até o registro. Os cavaleiros alados olharam uns para os outros confusos, mas não disseram muita coisa. Sim, nós dois participaremos, disse Leonel com um sorriso. Aina levantou uma sobrancelha internamente, mas sua expressão era plácida. Ela percebeu depois que Leonel disse isso que os corujas eram extremamente rigorosos com quem eles permitiam entrar no mundo. Se Leonel dissesse que Aina não era uma participante, poderia acontecer de 2 maneiras. Ou eles forçariam Aina a voltar e usá-la para rastrear o paradeiro da bolha humana, ou eles encontrariam outra desculpa para detê-la e causar problemas para Leonel. Obviamente, mesmo que Leonel fosse indisciplinado, ele não daria aos corujas uma chance tão fácil de dificultar as coisas para ele. Aina simplesmente perderia todas as rodadas. Quanto a usar o cubo segmentado, agora que Aina apareceu isso era obviamente impossível. E em qual riacho? Nós dois participaremos da transmissão do crafter. Tudo bem, o velho assentiu. Aqui estão seus tokens de registro, eles também funcionam como um GPS para levá-lo aos seus alojamentos designados. Sinta-se à vontade para aproveitar as acomodações e eventos preparados na cidade. A troca começará em 2 meses e meio. Leonel sorriu e assentiu, pegando a mão de Aina e saindo. Ao vê-lo desaparecer, o olhar do homem mais velho escureceu. Lyric, é só isso que você vai fazer? Uma mulher mais velha apareceu num piscar de olhos. Ela também estava vestida como um cavaleiro alado. Enquanto Lyric estava encarregada de assuntos administrativos, essa mulher, Aurora, estava encarregada dos cavaleiros alados. Ninguém ousa dizer isso na frente da senhorita, mas essa criança a forçou a sofrer uma perda. Não podemos agir unilateralmente por conta própria. Eu realmente não esperava que ele realmente aparecesse, mas claramente a arrogância desse jovem não tem limites. Ou talvez seja apenas confiança. Ele é bom e sabe disso. A menos que ele saia da linha, lidar com ele de maneiras indevidas só vai arruinar nossa reputação. Lembre-se de que foi a raça Pluto que nos deu o direito de sediar este evento. Embora sejamos os anfitriões interinos, é apenas por procuração de sua graça. Não podemos fazer nada que infrinja nossa própria reputação porque isso infringirá a deles. Seja consciente de suas ações, ou então os corujas deixarão de existir. Aurora caiu em silêncio, sem responder. Mas seu olhar brilhou com uma luz fria enquanto ela olhava na direção que Leonel tinha ido. Leonel e Aina começaram a aproveitar os pontos turísticos da cidade. Eles gostaram de comidas que nunca tinham provado antes e até encontraram algum entretenimento interessante para passar o tempo. Eles não pareciam perceber que estavam sendo observados em tudo o que faziam, nem pareciam se importar. Logo, os gênios do artesanato que não tinham participado da reunião dos reinos também ficaram sabendo deles. Ah, eles estão aqui. Quer ir vê-los? Leonel perguntou a Aina. Parecia que Yuri e Savai também tinham aparecido. Capítulo 2653. Leonel deixou as 3 mulheres se divertirem. Ele estava um pouco curioso sobre qual riacho Savai e Yuri tinham escolhido, mas não o suficiente para interrogá-la sobre isso. Ele descobriria em breve. Ele manteve uma parte de sua mente focada neles, caso algo desse errado, mas honestamente ele sabia que estava apenas sendo paranoico. Mesmo assim, era melhor ser paranoico agora do que se arrepender depois. Havia algumas coisas que simplesmente não podiam ser revertidas depois que eram feitas, e ele não jogaria tais jogos de probabilidade com a vida de sua esposa. O resto da mente de Leonel, porém, prestava mais atenção à cidade do que antes. Na verdade, ele não estava planejando nenhum grande esquema, ele estava apenas dando uma olhada no planejamento da cidade e aprendendo bastante enquanto fazia isso.
A cidade era um equilíbrio delicado entre desenvolvimento e natureza, mas o estranho era que não parecia haver muita natureza. Não havia árvores nem grama, mas só os cheiros o faziam sentir como se estivesse nas profundezas de uma floresta de pureza. Como Leonel observou, ele percebeu que a cidade inteira estava organizada em algo que quase parecia uma arte da força natural, mas não era bem assim. Aquele único meio passo que faltava era um abismo enorme que era quase impossível para a maioria atravessar. Então você pode planejar uma cidade como essa, hein? Eu me pergunto o que aconteceria se eu preenchesse esse meio passo? Eu criaria uma cidade além dessa? Esta era provavelmente uma das melhores cidades dos corujas, se não a melhor. Só por isso, ela estava fadada a ser uma das melhores cidades existentes abaixo das cidades dos deuses. Isso definitivamente abriu os olhos de Leonel para certas coisas. Ele sempre pensou nas artes da força como runas desenhadas da força dos sonhos, mas isso não era exatamente verdade. O sistema mágico de Camelot uniu as artes da força com outras forças e as formou em magias. Esse era outro ramo do uso das artes da força. Depois havia a linguagem de arte da força Lucknix, que podia formar construções que pareciam seres reais, vivos e respirantes. Não eram apenas as linguagens da arte da força que ele podia ajustar e criar à vontade. Mas ele não podia também decidir o meio pelo qual a arte da força seria formada? Enquanto Leonel caminhava, fios de ar auspicioso se formavam e se fundiam ao redor dele, deixando um rastro de um aroma inebriante e tentáculos de bronze. Foi apenas uma mudança sutil em sua perspectiva, mas ele sentiu como se tivesse aberto uma nova porta. Ele já não sabia de tudo isso? O que eram plataformas de teletransporte se não minérios infundidos com força espacial que eram refinados em artes da força? Uma cidade não era apenas mais um exemplo disso? Não. Tridimensional, pensou Leonel com a mente um pouco ausente. Essas palavras casuais foram jogadas no fundo da mente de Leonel. Era algo mais profundo do que isso. Ele já tinha visto força e artes tridimensionais antes. Elas eram bem complicadas, mas no geral menos especiais do que pareciam. Depois de um certo ponto, a mente de um artesão ficava tão afiada que até mesmo analisar tais artes da força era fácil. E também não era como uma plataforma de teletransporte. Não havia sulcos para linhas de força e arte na cidade, e mesmo que ele atirasse para os céus e olhasse para a cidade de cima, ele duvidava que veria o arranjo óbvio de uma força e arte também. Não eram as ruas, não era a formação dos edifícios. E ainda assim, de alguma forma, era também as duas coisas. Leonel agarrou algo que escorregava por entre seus dedos e então sorriu de repente. Ele pensou no conceito antigo de Feng Shui da Terra. Ele se perguntou o que decidiu a afinidade de um mundo. Foi seu espírito mundial? Mas o que decidiu a afinidade de um espírito mundial? Foi coincidência? Isso soou bobo. Fluxo de ar. Não, fluxo de força. Bang. Leonel sentiu como se algo tivesse explodido em sua mente, um turbilhão de força girando em torno dele enquanto ele caminhava pelas ruas movimentadas. Várias pessoas foram alertadas instantaneamente, mas ele não pareceu notar nada. Os prédios eram tão resistentes que até mesmo seus vidros mal flexionavam sob a força de uma mera existência da quarta dimensão como Leonel, então ele nem se preocupou em ser culpado por danos. Sua mente estava inteiramente ocupada por seus pensamentos. Ele finalmente entendeu por que essa cidade parecia tão especial. Não eram apenas os prédios ou as ruas e seus padrões, mas sim o que suas posições faziam com a força no ar. Era a maneira como eles forçavam a força a se mover e fluir que dava à cidade seus indícios de especialidade. Dessa forma, era muito parecido com uma aplicação da simplicidade, mas em um nível totalmente diferente do que Leonel era capaz, ou tinha sido capaz. Até agora, os lábios de Leonel se curvaram. Obrigado pela lição, ele disse em voz baixa. O fluxo da força. Leonel mudou o arranjo de sua arte da força natural e ela pareceu evoluir para um nível totalmente diferente. Ao mesmo tempo, ele podia sentir que seu reino da constelação havia inexplicavelmente entrado no grau negro devido a um avanço que parecia totalmente sem relação. Mas como eles poderiam ser verdadeiramente não relacionados? Se não fossem, então por que faziam parte da mesma lista de requisitos que seu pai tinha para ele? Leonel olhou para cima e viu que várias pessoas estavam olhando para ele, mas ele apenas sorriu. Ele continuou andando até encontrar uma sombra bloqueando seu caminho. Ele olhou para cima, ou melhor, um pouco menos que para baixo. Era estranho, esse homem projetava uma sombra tão grande, mas ele era na verdade uns 2 centímetros mais baixo do que era. Este homem não era outro senão Talon da raça bárbara. Ele estava olhando para Leonel como se ele fosse um pedaço suculento de carne. Leonel quase podia jurar que viu um pouco de baba saindo do canto de seus lábios. E você é? Leonel perguntou com um sorriso. Capítulo 2654. A cabeça de Talon se inclinou para o lado. Ele não estava acostumado a olhar para as pessoas, ele estava ainda menos acostumado com pessoas se vestindo tão casualmente quanto ele, e ainda menos que isso, ele não estava acostumado com as pessoas sendo capazes de manter contato visual com ele. Como um semideus, Talon obviamente não participou da reunião dos reinos, e ele também tinha prestado pouca atenção a isso. Mas mesmo se tivesse, não era como se alguém tivesse visto Leonel lutar. E mesmo se ele tivesse visto Aina lutar, e viesse a saber que Aina era sua esposa, ele ainda não teria se importado. Ele não conseguia levar ninguém abaixo do status de semideus a sério, mas ele sentiu algo estranho em Leonel. Talon fungou. Você é um soberano da destruição. Ah, é? Leonel riu. O que isso tem a ver com você?
As sobrancelhas de Talon se ergueram. Leonel não sabia quem ele era? Até mesmo o jovem semideus faria cara feia se o visse andando pela mesma rua. Era bem sabido que a raça bárbara estava entre as últimas que você deveria ousar ofender. Interessante. Talon realmente falou dessa vez. Em vez de apenas murmurar seus pensamentos, ele explodiu com sua voz real. O som era como uma fera rugindo e a pressão do vento por si só fez o cabelo de Leonel esvoaçar descontroladamente. Leonel demonstrou um toque de surpresa. As sobrancelhas de Talon se ergueram. Leonel não sabia quem ele era? Até mesmo o jovem semideus faria cara feia se o visse andando pela mesma rua. Era bem sabido que a raça bárbara estava entre as últimas que você deveria ousar ofender. Interessante. Talon realmente falou dessa vez. Em vez de apenas murmurar seus pensamentos, ele explodiu com sua voz real. O som era como uma fera rugindo e a pressão do vento por si só fez o cabelo de Leonel esvoaçar descontroladamente. Leonel demonstrou um toque de surpresa. Talon riu ruidosamente. Finalmente percebeu o quão forte eu sou. Leonel pescou confuso por um momento, antes de entender de repente e balançar a cabeça. Não, só estou surpreso que seu hálito não cheire a merda. Os que estavam ao redor congelaram. O que esse garoto estava dizendo? Talon ficou surpreso novamente. Ele pensou por um momento que Leonel estava apenas tentando salvar a cara, mas quando olhou nos olhos deste último, ele pôde sentir. Foi uma intenção de batalha que o fez tremer. A única razão pela qual Leonel ainda não havia atacado era por causa das regras da cidade, mas ele esperava por isso, quase rezando para que Talon atacasse primeiro. Sua vontade era tão poderosa que praticamente tomou forma tangível, ecoando pelo ar com as mesmas palavras repetidas. Faça isso. Faça isso. Faça isso. O dedo de Talon se contraiu e ele quase atacou de verdade, mas se conteve a tempo. Quem era essa formiga para incitá-lo a atacar? Quem era essa formiga para ditar suas ações? Você teve sorte, disse Talon com sua voz estrondosa. Não sei dizer se você fez isso como um ataque psicológico reverso ou se realmente queria que eu atacasse, mas isso não importa. Vim aqui para ser um grande artesão, e é isso que serei. Leonel riu. É uma pena. Talon franziu a testa. O que é uma vergonha? Leonel deu um passo e passou por ele. Enquanto ele desaparecia na distância, sua voz ecoou. Se você tivesse escolhido usar seus punhos, você poderia ter uma chance. Em uma batalha de crafting, mesmo se um deus descesse, eles perderiam. Que garotinho arrogante. A voz de Aurora sumiu. Estava abaixo de seu status xingar daquele jeito, mas esse Leonel Morales realmente tinha um jeito de irritá-la. Ele não estava aqui há muito tempo e já havia causado muitos problemas. Primeiro, ele destruiu 10 lanças de quarta ordem. Isso foi só uma gota no oceano para os corujas, mas ter que fazer a papelada para substituí-las caiu sobre os ombros de Lyric. Como ela poderia se sentir feliz com o marido tendo que fazer mais trabalho só por causa dos caprichos de um pirralho? Segundo, ele comeu uma quantidade ridícula. Todas as acomodações eram gratuitas, e ver Leonel comer pilhas de refeições gourmet realmente parecia uma facada em seu intestino. Só isso já era bom, mas quando ele pediu essa quantidade ridícula de comida, ele mandou a esposa melhorá-la, como se não fosse boa o suficiente. Terceiro, houve o avanço repentino nas ruas. Pelo que seus relatórios sabiam, ele estava apenas passeando aleatoriamente e então teve uma epifania. Não havia nada mais impossivelmente irritante do que ver um bastardo arrogante ter sucesso. Isso fez seus dentes coçarem. E finalmente tudo isso foi coroado com sua interação com Talon. Parecia que ele estava pulando das costas deles para melhorar seu prestígio. Em todo esse tempo, ela nem tinha ouvido uma única pessoa se referir a ele como humano. Era como se todos tivessem apagado subconscientemente esse detalhe de suas memórias. Ela sentia como se estivesse reprimindo uma barriga cheia de raiva e não tivesse onde desabafar. Ela respirou fundo e exalou. Ela já era uma velha senhora, mas ela realmente deixou um pirralho irritá-la a esse ponto. Se Leonel não desrespeitasse seus cavaleiros alados, ela nem o odiaria tanto. Mas no momento em que ele apareceu foi como se a primeira coisa que ele tivesse feito fosse dar um tapa na cara dela. Ela estava praticamente observando-o como um falcão, esperando que ele escorregasse para que ela pudesse bater o martelo. Mas o homem era muito bom em seguir a linha. Aurora se acalmou lentamente. A sábia Minerva ainda não tinha feito ou dito nada, então por que deveria? Este não era o palco para lidar com Leonel. Ainda não. Leonel parecia desperdiçar seus dias até que o período de 3 meses finalmente acabasse. Conforme a data se aproximava, a alegria e a admiração do ambiente pareciam flutuar para longe, substituídas por um peso afundante. Embora não estivessem lutando pela sobrevivência de seus mundos, este era um campo de batalha completamente diferente e havia muito em jogo. Seja de forma tangível, em termos de recompensas, ou mais intangível. Muitos tinham suas próprias especulações sobre o motivo pelo qual a raça de Plutão havia escolhido fazer isso, e parecia mais uma pista de que os descendentes da raça Minerva foram cooptados para essa tarefa. Poucos falaram sobre o motivo da destruição da raça Minerva, mas todos sabiam um segredo aberto. O que significou para a raça de Plutão tentar criar os descendentes da raça que tentou substituir a besta do infinito? Capítulo 2655. Leonel entrou em uma grande arena que estava estranhamente silenciosa. Ele seguiu junto com um grupo de participantes, Aina, Savai e Yuri seguindo atrás dele junto com uma convidada. Lyra Coração de Brasa. Lyra tinha aparecido apenas hoje e mal havia dito uma palavra além de uma leve saudação. Havia outra convidada interessante também, embora ela não fizesse parte do grupo de Leonel. Na verdade, ela estava fazendo o melhor que podia para ficar o mais longe possível. Essa pessoa não era outra senão Lumina, uma coruja com sangue impuro demais para ser considerada uma semideusa. Ela também era a mesma mulher que gritou em derrota antes que ela e Aina trocassem um único movimento.
Parecia que, embora não houvesse uma boa sobreposição entre os gênios da criação e da batalha, ainda havia alguns entre eles que conseguiam fazer as duas coisas. Mesmo assim, a maioria abaixo do nível de semideus era vista como alguém ali apenas para preencher os números, e isso incluía aqueles com apenas vestígios de sangue de semideus. Houve um número surpreendentemente baixo de participantes semideuses, o que foi algo que Leonel notou. Parecia que cada raça havia apresentado apenas um único representante, e isso incluía os corujas. Parecia que eles tinham algum tipo de entendimento tácito entre si. Mas o que era esse entendimento tácito, Leonel não tinha certeza. Além de Talon, o membro da raça bárbara, havia, é claro, Celestia dos corujas. Havia um pássaro flamejante que parecia não ter nenhum tipo de corpo físico além de ossos gravados em ouro que podiam ser vagamente vistos através de suas penas flamejantes. Finalmente havia um demônio. O pássaro flamejante era uma fera fêmea conhecida como Verma. Apesar de ser uma bola de fogo literal, o calor que ela exalava era bem suave, e embora ela erguesse a cabeça orgulhosamente, ela não exalava um ar de arrogância. Essa raça de feras era conhecida como raça da brasa celestial. Quanto ao demônio, era um Azura dos sonhos. Ele era alto, quase 3 metros. Seu corpo era coberto por escamas roxas e seus olhos tinham um mistério sonhador, quase nublado. Mesmo com os chifres subindo de sua testa em vez de demoníacos, ele era diabolicamente bonito, quase ofuscante. Não faltavam mulheres lançando longos olhares para ele antes de se recomporem, apenas para cair no mesmo transe momentos depois. Mesmo sem tentar, a força dos sonhos que ele exalava era palpável. O leve sorriso em seu rosto pintava seu próprio cenário onírico. Leonel soube da existência desse homem há mais de um mês, mas não fez nada a respeito. Ele finalmente estava se deparando com os Azuras dos sonhos que aparentemente assombravam 3 gerações de sua família, e ainda assim ele estava assustadoramente calmo. Ele não estava com vontade de manter sua fachada arrogante de jovem mestre nas últimas semanas, mas ele iria liberar tudo hoje. Quando Leonel deu uma boa olhada na arena, ele percebeu porque não havia barulho. Não havia quase nenhum espectador, mas ele percebeu que isso era apenas lógico. Os corujas estavam apenas permitindo que os participantes entrassem em seu mundo. Para não serem acusados de parcialidade, eles provavelmente também não convidaram seus próprios cidadãos. Dando um passo para trás, o Reunião de Mentes foi pensado para ser uma troca entre os gênios do mundo do crafting. Apenas o segundo aspecto seria o crafting de verdade, enquanto pode-se dizer que a primeira rodada foi mais um debate do que não. Foi com base nos desentendimentos que ocorreram durante o debate que os desafios começariam depois. Os juízes anotavam as ideologias e então marcavam qual substituía a dos outros. Assim, um rei indiscutível seria eventualmente coroado. Nesse tipo de ambiente, uma multidão barulhenta era completamente desnecessária. Felizmente, também houve um número bem menor de participantes para o Reunião de Mentes. Apenas algumas dezenas de milhares em comparação aos trilhões que participaram do Reunião dos Reinos. Até os mais fracos podiam lutar, mas tolos sem nenhuma inclinação para a arte do artesanato só iriam se envergonhar se viessem aqui. Além disso, a barreira de entrada era muito maior. Eles não só tinham que viajar por meses, mas quem ousaria vir aqui e desperdiçar o tempo de uma raça semideus? Então, havia o fato de que as raças semideuses que se importaram o suficiente para participar enviaram apenas um representante cada. Leonel se perguntou se isso era uma espécie de aviso para não fazer exatamente isso. A multidão se separou em 2 fluxos, um para o aspecto crafting e outro para o aspecto criação de pílulas de força. No entanto, assim que eles fizeram isso, eles foram parados. Minerva levantou a mão do alto, olhando para os participantes abaixo como uma rainha altiva. O Reunião de Mentes deste ano será diferente. Gostaríamos de começar uma nova tradição. Nosso objetivo é diferente daquele da Reunião dos Reinos. Não estamos aqui para lutar, e embora possamos competir, é apenas por intenções amigáveis. Não precisa haver apenas um vencedor. É bem possível que todos nós saiamos vencedores neste dia. Dessa forma, hoje os 2 fluxos serão combinados em um. Vou dar a todos vocês 1 hora para aprimorar suas habilidades de colaboração e adicionar uma nova terceira rodada. Durante esta rodada, vocês vão se misturar e conhecer seus colegas crafters. Após esta rodada terminar, vocês devem escolher um parceiro do fluxo oposto para formar par com vocês. Este parceiro estará com você durante a rodada de debates e desafios, então escolha sabiamente. Você só irá até onde seu parceiro for capaz. Boa sorte a todos. Coincidência ou não, o olhar de Minerva varreu Leonel. No entanto, quando ela esperava ver uma carranca, algum desespero, qualquer coisa, ela encontrou um homem tentando desesperadamente conter o riso. Leonel rolou os lábios sobre si mesmos, sem fazer um som. Mas seus olhos contavam uma história de 1000 histórias. Seu idiota de merda. Capítulo 2656. Objetivamente falando, não era um plano ruim. Considerando tudo, o fato de Minerva ter ido tão longe a ponto de fazer isso foi, na verdade, um ponto negativo para Leonel. Isso significava que ela não estava mais escolhendo ser tão arrogante quanto era no passado e o estava levando mais a sério. Falando honestamente, isso era uma má notícia para Leonel. Minerva era alguém que ele só conseguiu derrotar por causa de sua falta de cautela e sua arrogância geral. Ela falhou em levar Leonel a sério, então ela só trouxe 3 pessoas e no final, ela baixou sua guarda tanto que ele foi capaz de arrancar a vitória das garras da derrota. Agora que ela estava realmente tomando precauções, isso significava que a vilã que ele estava pronto para enfrentar havia mudado seu baralho de cartas.
Foi uma pena que ela não tivesse informação suficiente para pregar essas peças nele. Na verdade, ele não queria expor as habilidades de Aina, pois isso era mais um ponto negativo para ele. No entanto, considerando tudo, se ele fosse classificar a lista dos piores resultados para os melhores, isso estava classificado em algum lugar no meio. Claro, o melhor resultado era que Minerva ainda seria arrogante o suficiente para não fazer nenhuma contingência. No pior dos casos, porém, ela encheu a competição com uma linguagem abstrusa, apenas bem conhecida e compreendida em círculos que tinham sido formalmente treinados nos mundos completos. Mesmo no pior dos casos, Leonel não seria completamente útil. Ele não precisava entender os termos se pudesse entender a intenção daqueles que os falavam através das flutuações de sua força dos sonhos. Entretanto, se quem estava explicando as coisas era Minerva, que tinha uma força dos sonhos muito maior que a dele, então não havia muito que ele pudesse fazer se ela escondesse suas intenções. Este ainda era um problema que ele poderia enfrentar. No entanto, a menos que Minerva fosse uma existência que tivesse alcançado o extremo de ambos crafting e criação de pílulas de força, Leonel sentiu que ele ficaria bem. Para ele, ela era a única que Leonel achava que conseguia esconder dele as flutuações da força dos sonhos. Mesmo sabendo que não foi um erro mortal da parte de Minerva, e que o jogo estava apenas começando, ele se sentia vivo. Fazer artesanato com essas crianças não iria estimulá-lo nem um pouco. No entanto, esse jogo de xadrez com uma mulher a meio passo do estado de criação, isso sim foi estimulante. Leonel sentiu uma leve beliscada vindo do seu lado e viu Aina lhe enviar um olhar questionador. Vendo sua reação perfeita, Leonel não pôde deixar de sorrir brilhantemente e lhe dar um beijo na testa. Aina soltou um suspiro e revirou os olhos. Comparada à demonia assassina que todos tinham visto há apenas alguns meses, ela era completamente diferente. Contida e embora não muito dócil, ela exalava uma gentileza que rapidamente se tornava agudeza quando ela encontrava os olhos dos outros. O que você quer fazer? Aina perguntou, usando sua alma para se comunicar com Leonel. Isso dependeria. Mas faça parceria comigo e eu vou levar o peso disso por enquanto. Você vai ter que me ensinar como fazer criar pílulas de força. Aina ficou sem palavras. Do que esse homem estava falando? Eles podiam compartilhar sua compreensão das forças, mas isso e aquilo eram dois assuntos diferentes. Não era como se eles tivessem trocado toda a sua inteligência um pelo outro. A razão pela qual eles podiam trocar compreensões da força era porque elas estavam ancoradas na alma para começar. No entanto, questões como crafting e coisas do tipo eram mais complexas. Leonel riu. Se não fosse pelo menos tão difícil, qual seria o sentido? Aina sorriu e balançou a cabeça. Leonel fez parecer tão fácil, mas ela teria que primeiro criar um sistema inteiramente novo de criação de pílulas de força que não dependesse da soberania do sangue e então, de alguma forma, transferir toda aquela memória muscular e coisas do tipo para Aina. É fácil, Leonel apenas disse. Vamos fundir nossas almas e eles nunca saberão a diferença. Aina corou. Você não pode estar falando sério. A primeira vez que fizeram isso foi no Palácio do Vazio. Naquela época, Aina se lembrava da sensação bem claramente. Parecia muito mais vulnerável do que estar nua. Claro, não era por isso que Aina estava corando. Era mais porque fazer isso era quase como fazer sexo em plena luz do dia. Leonel era realmente demais. Vendo o sorriso malicioso em seu rosto, Aina não conseguiu evitar beliscá-lo um pouco mais forte até que ele gritou. A troca já havia começado, mas Aina, Leonel e seu grupo nem sequer se moveram. Na verdade, o casal estava claramente ocupado flertando enquanto aqueles que não esperavam as novas regras corriam por aí como galinhas sem cabeça. Como eles deveriam examinar milhares de pessoas em apenas uma hora? Na melhor das hipóteses, eles poderiam apenas jogar um dardo na parede e torcer pelo melhor. Não é de surpreender que os semideuses tenham se juntado mais rápido. O Azura dos Sonhos, Somnus, se uniu ao bárbaro Talon. A coruja e discípula de Minerva, Celestia, se uniram ao pássaro flamejante celestial Brasa Verma. De repente, fez sentido porque eles enviaram apenas um representante cada. Eles não queriam deixar o preconceito mais óbvio. Queriam? Orion, um membro da raça das nuvens, se juntou a Lumina, descendente do ramo dos corujas. E para surpresa de Leonel, Lyra Coração de Brasa parecia ter encontrado um pardal anão para formar par. Um jovem chamado Aerin. Quanto a Savai e Yuri, Leonel nem tinha certeza de quais habilidades eles tinham. Mas o que ele sabia era que eles tinham escolhido formar duplas. Excelente, Minerva falou com uma cadência gentil. Seus pensamentos internos eram completamente ilegíveis. Para decidir a semeadura para os debates. Minerva acenou com a mão e um grande tabuleiro apareceu diante de todos. Ao mesmo tempo, um pilar espesso e magnífico se ergueu do meio da arena. Este é o pilar da verdade da nossa raça coruja. Ele é imbuído da sabedoria dos nossos ancestrais e tem a habilidade de ver através das profundezas da palavra. Graças à graça da poderosa raça Plutão, ele foi restaurado à sua antiga glória. Ele será um árbitro imparcial da rodada de debates. Você tem 15 minutos. Converse com seu parceiro e cheguem a uma resposta para enviar para esta questão. Leonel olhou para o grande quadro e franziu a testa. Capítulo 2657. A linha que separa a criação de pílulas de força e a criação é tênue. Em seus escritos acadêmicos, Buscador de Litariel notou 3 pontos particulares dessa tapeçaria entrelaçada. Esses pontos passaram a ser conhecidos como convergências, um conjunto sobreposto de princípios nos quais ambas as disciplinas se baseiam. Essas 3 convergências são o ponto da vida, o ponto da dimensão e o ponto da criação. De acordo com a análise de você e seu parceiro, essas convergências são abrangentes. Há muitas ou poucas delas. Se elas são perfeitas, o que isso significa para as disciplinas? Há esperança de que um dia elas se tornem uma só sob uma bandeira unificada? Leonel olhou para a pergunta ridícula e sentiu como se estivesse de volta à escola novamente. Qual professor babaca inventou esse absurdo? Buscador de Litariel, quem era aquele? Ponto de vida? Ponto de dimensão? Ponto de criação?
O que eram mesmo aquelas coisas? Ele não tinha a mínima ideia. Olhando para a confusão geral na região, parecia que ele também não estava sozinho. Ele balançou a cabeça, já tendo previsto muito disso. Esse era o pior cenário para o caminho que Minerva poderia ter tomado. Era só um pouco irritante assistir isso acontecer. Mas o problema com isso não era apenas que a questão estava impregnada de incontáveis anos de discurso acadêmico irônico, mas sim que isso acontecia ao mesmo tempo em que forçava a fusão de duas disciplinas. Se fosse apenas sobre crafting ou apenas sobre criação de pílulas de força, ainda poderia ser aceitável. Mas como era uma questão quase esotérica que tocava em ambas as disciplinas, fazia com que cruzasse dos reinos de apenas difícil para completamente sinistro. Se fosse apenas relacionado ao crafting, Leonel provavelmente poderia deduzir qual era o significado de todas essas coisas. No entanto, havia várias razões pelas quais ele não conseguia fazer o mesmo tão facilmente agora. Primeiro, ele precisava do contexto de um criador de pílulas de força para fazer o mesmo. Segundo, as palavras não tinham sido ditas. Em vez disso, elas foram apenas colocadas em um quadro de mensagens e lidas. Ele já tinha sido turvado por tantas flutuações da força dos sonhos que não havia nada para Leonel aproveitar. Terceiro, enquanto ele tinha o tablet da vida, ele não lhe dava apenas informações aleatórias sobre tudo e qualquer coisa. Ele tinha documentos importantes relacionados à história e também tinha as regras do pavilhão dos sonhos explicadas em detalhes, mas não tinha artigos acadêmicos sobre a filosofia do crafting espalhados por aí. Leonel olhou para essa pergunta por 3 segundos inteiros antes de desviar o olhar, um intervalo de tempo que poderia muito bem ter sido uma eternidade para ele. No final, ele deu de ombros. Bem jogado. Chegar ao ponto de criar esse quadro de mensagens foi realmente uma jogada inteligente, ele não podia negar. Parecia que Minerva estava sendo muito mais cautelosa do que precisava ser. Leonel lançou um olhar para os outros jovens, mas quase imediatamente sentiu uma supressão em sua força dos sonhos. Não era só ele, mas acontecia com todo mundo. Minerva não disse uma palavra, mas todos entenderam. Em uma reunião de especialistas da força dos sonhos, trapaças poderiam ser abundantes se não fossem tomadas precauções. Na superfície, isso parecia um empurrãozinho útil para os degraus mais baixos. Afinal, se os semideuses quisessem trapacear, como poderiam impedi-los? Mas Leonel sabia que isso era claramente direcionado a ele. Semideus ou não, quem poderia resistir à sua força dos sonhos neste momento? Leonel sorriu. Se não fosse pelo menos tão difícil, onde estaria a diversão? Eu realmente sei quem ela é, a voz de Aina ecoou na mente de Leonel. Você quer? Milímetro. Ela é uma soberana de sangue. Há gravações dela na Tábua Dourada. Mas ela era um pouco estranha, pois não usava sua soberania de sangue para inventar pílulas como eu. Ela usava apenas força vital. Eu realmente não gostava do método dela porque focava muito em imbuir vida em vez de realmente criá-la. Eu pensei que isso derrotava o propósito. Ele mencionou as convergências? Leonel perguntou. Aina balançou a cabeça. Não havia nada sobre isso. Não havia nem métodos, honestamente. Era apenas uma técnica que dava uma pequena introdução sobre como refinar ervas da força. Deixe-me ver, Leonel disse de repente. Aina sentiu e uma série de informações foi passada para Leonel. Leonel mergulhou em seus pensamentos, examinando toda a técnica em apenas uma fração de segundo. Era extremamente rudimentar e foi claramente projetado para crianças mergulharem os dedos no conceito. Essa mulher não pode ser simples, no entanto, se houver. Os olhos de Leonel se estreitaram. Se essa mulher foi mencionada na tablete da soberania do sangue, ela quase certamente foi mencionada nos registros históricos da tablet da vida. Leonel presumiu que ela não estaria, mas fez uma anotação mental para sempre verificar, só por precaução, no futuro. No entanto, quando ele tentou se comunicar com o tablet da vida, seus olhos se estreitaram. Não posso? A limitação definitivamente não estava na tablet da vida. Estava nele. Essas pessoas não poderiam suprimir a tablet da vida. Entendo. Eles não apenas suprimiram a força dos sonhos, eles foram mais fundo, cortando nossa conexão com a segunda dimensão e o mundo dos sonhos em geral. Mas nesse caso, como é que eu ainda posso usar minha alma para me comunicar com Aina? Isso deveria ter sido cortado também. Leonel percebeu que não tinha como encontrar uma resposta imediata para essa pergunta. Espera, se eles realmente cortassem o acesso à segunda dimensão, nós todos morreríamos. Nossos corpos se tornariam sacos de carne. Isso significa que o que eles estão restringindo aqui não é realmente a segunda dimensão, mas sim a comunicação entre as dimensões. Então, isso significa que a razão pela qual posso falar com Aina é porque ela seguiu o caminho humano perfeito. Sua habilidade de se comunicar com a segunda dimensão não é cortada porque sua alma está perfeitamente fundida com seu corpo. E porque somos marido e mulher, ela tem um pedacinho da minha alma dentro dela, o que significa. Aina sentiu um pulso em sua mente que a fez corar. Ela lançou um olhar furioso para Leonel, mas no final não resistiu. Isso tudo era realmente muito embaraçoso. Leonel riu. Roçar na alma de Aina poderia muito bem ter sido como acariciar seu corpo nu. Se você adicionasse isso a esse fato, sua esposa era claramente uma exibicionista adjacente, então a reação dela era quase esperada. De repente, o tablet da vida que não estava respondendo a Leonel antes começou a fazê-lo. Um sorriso irônico curvou seus lábios, mas ele imediatamente se concentrou na tarefa em questão. De acordo com o que ele entendeu, as tablets como as tablets do soberano de sangue não foram criadas pelas bestas divinas da criação como as tablets da sabedoria e do legado. Em vez disso, elas foram criadas por ordens estelares sábias após o fato em homenagem às bestas do infinito. Entretanto, as ordens das estrelas sábias daquela época estavam em um nível completamente diferente e ainda tinham acesso ao fator de linhagem estelar do norte. O que era mais importante do que isso, porém, era que a tarefa de documentar eventos e transmitir conhecimento que todas as ordens das estrelas sábias tinham como tarefa era inteiramente focada na nata da elite.
Isso quer dizer que se Litariel apareceu na tábua de Aina, ela quase certamente apareceu na tábua da vida. Logo, Leonel encontrou a informação que queria. Litariel. Vanvelia? Leonel não esperava ver aquele segundo nome, mas continuou a ler. Infelizmente, ele não encontrou nenhuma informação direta sobre esse tópico. Em vez disso, tudo estava focado em seus feitos e coisas do tipo. Essas duas mulheres foram mencionadas juntas muitas vezes, principalmente devido ao sangue e à carnificina. No entanto, à medida que Leonel continuava lendo, ele começou a captar informações aqui e ali que o ajudaram a construir o contexto de que precisava. Você encontrou? Perguntou Aina. Talvez uns 20% disso? Mas nós realmente precisaremos colaborar se eu quiser entender o resto. Pode contar comigo, esposa. Estou à sua mercê. Aina balançou a cabeça e riu. Então, ela se agarrou ao entendimento de Leonel e começou a tentar preencher as lacunas dela mesma. Na mente de Leonel, ele construiu um novo paisagem dos sonhos, construído em torno de encontrar a resposta para essa pergunta específica, para que Aina não fosse sobrecarregada por seus outros pensamentos e deduções. Lentamente, eles começaram a desenvolver seu entendimento até que uma voz de repente soou. Os 15 minutos acabaram, Minerva disse levemente. Ela acenou com a mão e várias tablets de madeira desceram dos céus. Estas são tablets de impressão de sonhos para aqueles que não estão familiarizados. Esta será outra parte do seu desafio. Vou lhe dar 3 minutos para imprimir suas respostas. Leonel pegou o tablet voador e riu. Parecia que eles estavam realmente decididos a tornar isso o mais difícil possível, hein? Se ele estivesse certo, mais de 80% aqui nem conseguiriam enviar uma resposta. Capítulo 2658. As tablets de impressão de sonhos tinham muitas de suas habilidades inscritas em seu próprio nome. Você deveria usar sua força dos sonhos para gravar as informações nelas, mas isso era mais complexo do que parecia. A maioria não tinha a habilidade de projetar sua força dos sonhos para fora de seus corpos. A vasta maioria das habilidades relacionadas à força dos sonhos eram restritas ao corpo de alguém, e somente quando alguém estava no nível de um sábio, ou tinha um índice de habilidade muito raro, era possível projetá-la. Isso significa que o uso deste tablet não foi algo natural para a maioria. Esse era apenas um dos problemas. Usar força dos sonhos era uma questão, mas controlar força dos sonhos para transmitir uma ideia específica era uma lata de minhocas totalmente diferente. Força dos sonhos era o ápice do próprio ser de alguém. Descascá-lo para que pudesse transmitir um pensamento de cada vez era quase impossível, a menos que você tivesse um método especial para fazer isso. Havia uma razão pela qual aqueles sem afinidade com força dos sonhos se encontravam perdidos em suas memórias se absorvessem a força. Ela representava tudo que eles eram e já tinham sido. No entanto, esses não eram os principais problemas. Era preciso lembrar que a região era bloqueada pela força dos sonhos. Ninguém podia usar a força em primeiro lugar. Então como eles deveriam gravar algo em uma tábua como essa? A resposta para esse problema por si só era mais uma coisa que tanto o crafter quanto o criador de pílulas de força tinham que consertar juntos, porque se Leonel estivesse certo, isso só seria possível com a combinação de ambos. Em circunstâncias normais, claro. Leonel bateu um dedo e pequeno tolo permitiu que um pequeno fio de si mesmo se infiltrasse no bloco de madeira. Em um instante estava feito e Leonel girou seu pulso, fazendo a tábua cair em direção ao pilar da verdade. No entanto, no momento em que pareceu que os dois iriam colidir, a tábua de madeira foi direto para o meio. As ações de Leonel, obviamente, chamaram bastante atenção porque Minerva nunca disse para fazer tal coisa. A maioria aqui nem sequer entendia como o pilar da verdade funcionava, e mesmo que entendessem, nunca teriam feito o que Leonel fez porque não era o lugar deles. E ainda assim, bang! Um pilar de luz ergueu-se no ar com um impulso poderoso. Quando tudo clareou, as runas no pilar da verdade começaram a brilhar uma após a outra, movendo-se tão rapidamente que a maioria não conseguia acompanhar o número exato até que de repente pararam de tremer. Havia um total de 108 runas no pilar da verdade, cada uma moldada em uma pena delicada. Quanto mais de perto se olhava, mais difícil para os olhos ficava, até que aquelas penas delicadamente esculpidas se tornavam um fluxo complexo de artes da força que podiam rapidamente sobrecarregar a mente. E naquele momento 36 delas acenderam ao mesmo tempo. O coração de Minerva deu um pulo. 36 era apenas 1/3 do número total de runas. Parecia totalmente inexpressivo, especialmente porque não havia nada com que comparar. No entanto, esse resultado foi o suficiente para abalar sua alma. Isso porque, de acordo com suas previsões, se alguém acendesse até mesmo 9 runas, seria um assunto chocante. Ela nunca, em seus sonhos mais loucos, esperava que Leonel fosse capaz de acender 36 depois da primeira pergunta. Ela hesitou de repente sem saber bem o que fazer. Antes que ela pudesse solidificar seu processo de pensamento, um segundo grupo seguiu o exemplo, e de repente, tornou-se impossível para ela culpar Leonel por suas ações, especialmente quando um terceiro e um quarto seguiram. Ninguém entendeu o que estava acontecendo porque o pilar da verdade permaneceu em 36 antes de desaparecer lentamente. À medida que os novos comprimidos continuavam a se fundir, nada se movia, como se tivesse ficado completamente dormente. Minerva cerrou o maxilar, e sua discípula, Celestia, observou com a testa franzida. Não era para ser isso que aconteceu. Eles nem deveriam usar o pilar da verdade nesta rodada porque a pergunta era muito profunda e sua professora nunca esperou que alguém desse respostas satisfatórias. Então ela percebeu. Leonel fez isso de propósito. Ele provavelmente aprendeu sobre o pilar da verdade com... Não, isso era impossível. As restrições de seu professor fizeram com que ele não pudesse referenciá-lo. Nesse caso, ele apenas deduziu seu uso? Ou ele adivinhou? Um mundo de pressão parecia cair sobre os ombros de Celestia e Leonel nem sequer olhou em sua direção uma vez.
Foi Verma quem arrancou a tábua de madeira de suas mãos trêmulas com o bico e a jogou no pilar. O pilar brilhou, 36 runas se iluminaram rapidamente, antes de um estrondo ecoar e uma 37ª se formar. Leonel sorriu e não disse uma palavra. Ele não pareceu se importar nem um pouco com isso, porque ele já sabia o porquê. Obviamente essas eram respostas preparadas, e não era de se espantar que eles não tivessem a intenção original de usar o pilar da verdade. No entanto, ele não se importou, principalmente porque não havia dado toda a amplitude da resposta que poderia ter dado. Talon enviou sua resposta e o pilar da verdade acendeu novamente, formando novamente as mesmas 37 runas. Muitos dos grupos só conseguiam assistir com o rosto pálido. Muitos deles nunca tinham chegado a uma resposta em primeiro lugar, mas também havia uma porção não muito insignificante que tinha uma resposta, mas simplesmente não conseguia escrevê-la, não importa o quanto tentassem. Eles só conseguiam assistir enquanto o cronômetro corria até finalmente chegar a 0, e o desespero se instalava. Dos milhares que compareceram no final não restaram nem 100, restando pouco menos de 50 equipes. Yuri e Savai não conseguiram atravessar aquela barreira final, mas não pareciam se importar. Eles só tinham vindo para ver Aina em primeiro lugar. Vamos ver que outros jogos você tem guardado. Capítulo 2659. Yuri e Savai lançaram olhares preocupados para os dois enquanto se afastavam em direção às arquibancadas dos espectadores. Por um lado, foi bom que eles tivessem conseguido uma classificação, e mesmo tendo perdido foi muito apertado. Mas por outro lado, eles perderam. No entanto, depois de um tempo, eles exalaram. Com o que eles estavam tão preocupados? Esta não era a reunião dos reinos, não havia genocídio em jogo. Certo. Leonel sorriu e piscou para eles, pegando a mão de Aina e puxando-a em direção a um conjunto de pilares que estavam lentamente saindo do chão. Uns aos outros, os cerca de 50 grupos restantes sentaram-se em um pilar ao redor do pilar da verdade. Minerva observou Leonel do começo ao fim, uma sensação desconfortável em seu coração. Como ela não conseguia perceber que Aina e Leonel estavam se comunicando? O problema era que ela não conseguia perceber como. Ela sabia que suas almas estavam ligadas, mas havia uma supressão nisso, então não podia ser. Nesse caso, devia ser um tesouro de algum tipo, essa era a resposta lógica. Mas, por que ele estava tão casual sobre a perda? Ele não parecia o tipo de pessoa que encara tal coisa com calma. Ela estreitou os olhos, mas no final manteve a compostura. Embora não fosse uma questão existencial que alimentasse seu desejo de levar para casa uma vitória, ela queria essa vitória para os corujas. Isso significaria sua ascensão de volta ao status que mereciam. Minerva relaxou de repente. Ela já tinha feito bastante. Se sua discípula não conseguia arrebatar a vitória para si mesma, então isso significava apenas que ela era indigna. Ela não acreditava que um coruja de sangue puro perderia para um humano, muito menos para 2 deles. Parabéns a todos que chegaram à rodada de debates. Todos vocês foram reconhecidos pelo pilar da verdade de uma forma ou de outra, mas no fim das contas, o pilar é uma ferramenta e são as mentes dos vivos que o criaram. Muitas vezes não é a melhor ideia que vence, mas sim a ideia que é melhor apresentada. Esta não é a verdade que eu quero, mas é apenas o jeito do mundo. Um grande vigarista venderá mais que um gênio 10 em cada 10 vezes. Nos níveis médios da sociedade, isso não tem sentido, especialmente como um crafter. O que os outros fazem nunca terá efeito algum em seu desempenho. Então por que se preocupar com os pensamentos tolos dos outros? No entanto, em escalas maiores, quando as convergências colidem e o karma começa a desempenhar um papel maior, você não pode mais ignorar as mentes dos outros. Existe apenas um mundo dos sonhos e todos nós o compartilhamos. O olhar de Leonel se estreitou. Seu coração tremeu com as palavras e ele pareceu ter entendido algo bem profundo naquele momento. Eram apenas as bordas mais tênues, tão pequenas e infantis que mal podiam ser consideradas um entendimento. E ainda assim, ainda pareceu atingi-lo como um caminhão em alta velocidade. Sua surpresa foi uma coisa, sua reação real às palavras ditas foi outra. Isso porque Minerva estava mais uma vez usando termos com os quais ele não estava muito familiarizado, e com sua força dos sonhos contida, ele não conseguia simplesmente analisar o significado dela. Se não fosse pelo fato de que ele já tinha analisado a linguagem dos corujas graças ao encontro anterior, ele nem saberia como entender ou ler nada disso. Dito isto, ele estava em uma posição muito melhor agora. Ele sabia o que a palavra karma significava, e quase no instante em que ela disse isso, ele se lembrou de sua conversa com Elrion sobre os problemas de absorver muitos nodos inatos. Ele acreditava que havia uma probabilidade maior que 70% de que essas duas questões estivessem relacionadas. Existem 48 grupos de vocês agora, e vocês já estarão classificados da primeira à última semente. Suas sementes decidirão a prioridade na fala. Aqueles com sementes mais altas têm o direito de intervir e suprimir as vozes daqueles com sementes mais baixas. No entanto, eles só podem fazer isso para um alvo específico apenas uma vez, e somente quando tiverem uma refutação adequada. Se você silenciar alguém, mas não tiver uma refutação apropriada, você perderá o direito de silenciar por 1 hora inteira. Durante essa disputa de palavras, você será recompensado com pontos para cada refutação bem-sucedida. A cada hora, a semeadura mudará com base nesses pontos acumulados e, portanto, os direitos de silenciamento também mudarão. Depois que 3 dias tiverem chegado ao fim, a rodada de debates chegará ao fim. A partir daí, passaremos para a rodada de desafios. No entanto, como você pode esperar, quanto maior for sua classificação, melhores serão suas chances quando se tratar dessas rodadas também. Não como os dois empataram na primeira colocação, vocês dois podem decidir entre si quem dará início a esta rodada de debates com suas declarações de abertura. Haha, Talon riu ruidosamente. Como diz o ditado, as damas primeiro, não? Alguma discordância, Sonus?
Nenhum, respondeu Sonus com um leve sorriso. Verma bateu suas asas gentilmente e brasas brilhantes de ouro encheram os céus como se ela estivesse falando em concordância. Celestia levou esse assunto na esportiva e abriu os lábios sem esforço. Naquele momento, ela parecia uma imperatriz que nasceu para governar. Vou manter esta declaração de abertura leve e breve. As convergências, a do ponto de dimensão, o ponto de vida e o ponto de criação, há muito tempo são uma teoria amplamente aceita. No entanto, acredito pessoalmente que ele tem muitas falhas que nossos antecessores ainda não levaram em consideração. Verma aqui propôs a existência de uma quarta convergência, no entanto, somos apenas leigos e novatos diante dos verdadeiros mestres. Então só podemos propor o que essa quarta convergência poderia ser. Tem que ser algo que tanto a criação quanto a criação de pílulas de força compartilham, mas também algo fundamental o suficiente para estabelecer a base da própria vida. Abrirei a palavra para que todos vocês transmitam suas próprias ideias pessoais. O que poderia ser essa quarta convergência? Capítulo 2660. Leonel ficou um pouco surpreso. Ele não tinha pensado que eles tomariam essa abordagem. Era muito mais sutil. Ele esperava que eles apoiassem a teoria em sua totalidade. Mas isso, ele lançou um olhar para Minerva, então sorriu. Leonel sentou-se no pilar e Aina sentou-se ao seu lado. Ela fechou os olhos e encostou a cabeça na coxa dele, aparentemente esquecendo-se do resto do mundo. Se Leonel precisasse dela, ela estaria aqui. Mas por enquanto, não parecia necessário. Que tal você definir primeiro o que as três convergências significam para você? Leonel perguntou com um sorriso. Celestia lançou um olhar para Leonel. Francamente, com todo o treinamento que recebeu, ela sentiu que esse jovem estava abaixo dela. A perícia da força dos sonhos não fazia um crafter. E mesmo assim, sua força dos sonhos também estava no estado de vida. Ela simplesmente não era uma soberana. Essa não é uma pergunta apropriada, você não acha? Não é? Leonel riu. Você acabou de perguntar o que achamos que seria a quarta convergência, mas quer manter todas as suas cartas escondidas? Essa não é a magnanimidade que um primeiro cabeça de chave deveria ter, certo? Os olhos de Celestia se estreitaram. Isso não era algo que ela poderia facilmente refutar. Ela tinha, de fato, sido a primeira a fazer uma pergunta, mas ela realmente não se importou com as respostas dos outros. Ela só queria começar a reunir seus primeiros pontos. Ei! Celestia levantou uma mão e o parou. Ela não usou sua habilidade de silenciar, mas também não queria que esse homem lutasse suas batalhas por ela. Nesse caso, eu começarei. O pilar de Leonel tremeu e um caractere piscante para o número 1 apareceu. Celestia lançou um olhar para ele, mas não se importou. Os pilares não levariam em conta apenas coisas que aconteceram durante o debate, mas também coisas externas. Contanto que fosse uma disputa de palavras, o vencedor sairia com um ponto. Só posso dar minha humilde compreensão. Para mim, o ponto da vida e o ponto da criação referem-se muito claramente à segunda e terceira dimensões, sendo a primeira onde reside o potencial para a vida e a segunda onde esse potencial se torna a própria vida, sendo assim a criação. Alguns podem acreditar que os pontos de criação na verdade se referem à primeira dimensão, mas eu não acredito que seja esse o caso. Raças humanoides e bestiais são totalmente incapazes de acessar a primeira dimensão. Até mesmo os especialistas majestosos do estado de criação só podem acessar um pedaço infinitesimalmente pequeno dele, e ainda assim ele é capaz de conceder a eles tanto poder. Aí está o problema. Porque sem a suposição de que o ponto de criação é a primeira dimensão, então o ponto de dimensão parece perder seu significado. Parece que a procissão lógica das questões deveria ser os pontos de criação, vida e dimensão, referindo-se à primeira, segunda e terceira dimensões, respectivamente. No entanto, acredito que o ponto de dimensão é muito mais fluido, muito parecido com o que nossa própria proeza pode ser. Ele representa o corpo do tesouro ou da pílula, e como tal pode existir em todas as dimensões, da quarta à nona. Essa explicação te satisfaz? Leonel sorriu e assentiu, sem refutar nossa contravisão. Isso fez os olhos de Celestia se estreitarem, especialmente quando parecia que um amanhecer de entendimento surgiu entre várias pessoas por perto. Ela não entendeu o que Leonel estava tentando fazer. Originalmente, ela pensou que ele teria algum golpe selvagem para dar que colocaria uma chave inglesa em seus planos, e ela até se sentiu um pouco tensa. Mas no final, ele apenas descansou em silêncio e acariciou os cabelos da esposa como se os outros não estivessem ali. O ritmo do debate foi interrompido e, de repente, mais pessoas estavam perdidas em pensamentos do que aquelas que estavam dispostas a falar. Estava claro que elas ainda estavam digerindo as palavras de Celestia. Minerva franziu a testa, mas forçou sua expressão a se suavizar. Esta era uma batalha que duraria 3 dias, não havia necessidade de ficar angustiada. Além disso, parecia que sua discípula já havia descoberto o que fazer. E o que você achou? Celestia perguntou levemente, seu olhar ainda em Leonel. Meus pensamentos? Leonel riu. Sou apenas um leigo. Que pensamentos eu poderia ter? É mesmo? Então você estava perguntando só para saber minha definição? Leonel riu. Se é isso que você quer pensar. E meus pensamentos estão errados? Acredito que todos aqui podem ver o que aconteceu. Eu concordo com Celestia, Lumina falou de repente levemente. Esta é uma troca, não um assunto unilateral. Se Celestia pode dar um passo para trás, por que você não pode? O sorriso de Leonel não desapareceu. Eu simplesmente acho interessante. Porque eu precisaria da sua definição, eu não fiz o terceiro melhor. O terceiro melhor é considerado o primeiro aos seus olhos? Lumina zombou. Quer dizer, isso dependeria. É tudo uma questão de relatividade. Como algo assim pode ser relativo? Lumina retrucou. Bem, minha esposa e eu pelo menos obtivemos nossas respostas. O olhar de Celestia de repente ficou assustadoramente frio. Isso é uma acusação?
Espero que você tenha apresentado suas evidências. Seus pilares tremeram e um desafio direto pareceu ter sido registrado. Você tem certeza de que quer jogar este jogo? Leonel perguntou com um sorriso. Posso lhe dar uma chance de recuar agora. Gostaria de ver suas evidências, disse Celestia calmamente. Ao lado, Lumina zombou como se essa fosse sua vitória pessoal. Quanto a Talon e Sonus, eles assistiram com grande interesse. Tudo bem, se você diz, Leonel deu de ombros. Você sabe como o pilar da verdade funciona? Claro que sim, disse Celestia com a testa franzida. Então você deveria saber o quão impossível é fazer com que 37 runas se iluminem. Celestia não conseguiu deixar de zombar, apesar de seu comportamento calmo de sempre. Essa é sua evidência? Você não acendeu 36? Você está dizendo que trapaceou também? Leonel riu. Você não está entendendo. As runas no pilar acendem em conjuntos de 9 e subseções de 3. Acender apenas uma extra requer ser uma quantidade infinitesimalmente pequena melhor do que a anterior. É quase como encher um copo até a borda e então esperar que a tensão superficial ajude a impedir que ele derrame. Mas em vez de chegar ao ponto gota a gota, você está despejando uma garrafa inteira de água e esperando o mesmo resultado. A configuração padrão do pilar é de conjuntos de 3 ou 9. Acender 37 é altamente improvável. E daí Celestia congelou enquanto suas pupilas se contraíam. O lábio de Leonel se curvou. Sozinho, a probabilidade de você fazer isso é incrivelmente baixa. A probabilidade de não apenas um, mas 2 grupos fazerem isso. Leonel olhou para Talon. E ambos eram semideuses que escolheram seus parceiros imediatamente sem conversa. Se meus cálculos estiverem corretos, as chances disso acontecer são menores que 1 em 1 trilhão. Celestia se recuperou rapidamente. Essas são apenas estatísticas, não provas. O sorriso irônico de Leonel se aprofundou. Estatísticas são as armas dos verdadeiros cientistas e mentes inteligentes. Aqueles na vanguarda da pesquisa lidam apenas com teorias com grande respaldo e altas probabilidades de estarem corretas, eles não lidam com absolutos. Você discorda? Os lábios de Celestia tremeram. Seus pilares de repente se iluminaram. Celestia congelou. Ela não tinha ideia de que Leonel poderia ter tirado 37 também. Na verdade, de acordo com seus cálculos, era exatamente isso que ele teria tirado se não tivesse diminuído um pouco sua resposta. Mas ele não fez isso exatamente para poder armar essa armadilha. Capítulo 2661. Desde o começo, nunca importou se eles realmente trapacearam ou não. Leonel realmente não tinha provas, mas esse nunca foi realmente o ponto. Assim como Minerva havia dito em certo reino, a verdade objetiva não era tudo o que importava. Mas Leonel sentia que estava errada sobre alguma coisa. Mesmo nos níveis mais baixos, a verdade objetiva dificilmente era o mais importante. A ideia de que a verdade sozinha deveria reinar suprema era o ideal de um indivíduo idealista e ingênuo. A verdade era tão importante quanto a maneira como era embalada, e a maneira como era embalada dependia da era, da cultura, do clima imediato. Se alguém não conseguisse aceitar isso, bastaria apenas observar as tendências históricas. Por definição, toda vez que a maioria mudava de ideia e aceitava outro caminho como realidade, era preciso convencimento. Mas quantos poderiam realmente entender a ciência que provou que a Terra era redonda e não plana? Quantos entenderam a nuance da evolução? Quantos poderiam ler o artigo de Einstein sobre a relatividade e realmente entender o que ele estava falando? E ainda assim a maioria aceitou isso como a verdade objetiva. Por quê? Foi porque eles estavam convencidos disso. Foi porque em um certo ponto, pessoas suficientes foram empurradas para fora de seu curso atual, que se tornou natural aceitar isso como verdade. Não foi a primeira vez que isso aconteceu e nem seria a última. Além disso, quantas vezes as descobertas foram ignoradas por anos antes de serem aceitas? Quantos cientistas diferentes vieram provar o mesmo assunto, apenas para que apenas um deles recebesse o crédito por apresentá-lo da melhor maneira primeiro? Não importa em que área acadêmica você esteja, a verdade objetiva nunca importou tanto quanto o momento e a embalagem em que ela foi apresentada. Todo o resto poderia ser ignorado. E agora mesmo, Leonel podia ver algumas dessas rodas girando. Ele não tinha feito outro avanço, mas tinha tido uma mudança de mentalidade. Ele já estava fazendo muito disso. O que ele estava fazendo agora se não tentando mudar a percepção do público sobre si mesmo e seu status da ordem das estrelas sábias? Os inteligentes e poderosos sempre podiam fazer da verdade o que quisessem que ela fosse. Se um deus descesse agora e dissesse a todos que Leonel era uma ameaça a ser morta, a verdade objetiva sequer importaria? Se essas pessoas quisessem jogar, Leonel estava mais do que preparado para jogar junto com elas. Na verdade, ele daria a elas mais do que elas poderiam lhe dar. Naquele momento, o pilar de Leonel começou a escurecer lentamente e sua pontuação total subiu de 1 ponto para 3. Parecia que o pilar havia considerado que sua refutação valia mais do que apenas 1 ponto. A expressão de Celestia estava ruborizada com indícios de constrangimento e raiva. Parecia que Leonel a tinha tratado como uma criança que não entendia nada. Então, os tesouros de sua própria raça concordaram com ele. Este foi o momento mais humilhante da vida dela. Leonel se virou para Lumina como se Celestia não existisse. A essa altura, ela deve ter percebido que Leonel respondeu exatamente da maneira que ele fez para incitá-la a responder da maneira que ela havia feito. Se não fosse por ela mirar em Leonel em seu terceiro lugar, seria possível que as coisas terminassem assim? Orion, que estava ao lado de Lumina, sentiu seu coração apertar sob o olhar de Leonel. Lumina era muito tola e muito enfurecida para ver o que estava acontecendo. Ele já podia dizer que Leonel havia mudado seu alvo para eles, mas ela estava muito ocupada cerrando os punhos para perceber que eles provavelmente deveriam se preparar. Eles eram uma semente abaixo de Leonel e tinham ficado em quinto. Logo abaixo deles estavam a Eren e Lyra, que pareciam estar perto. Então eles já estavam em desvantagem contra Leonel para começar devido às regras de silenciamento.
Esta não era uma batalha que eles deveriam ter escolhido, pelo menos não ainda. Ele beliscou a ponta do nariz. Aquele ditado sobre temer companheiros de equipe cabeça dura estava realmente soando verdadeiro agora. Leonel sorriu, mas seu olhar parecia particularmente frio quando brilhou sobre Orion. Imitá-lo durante uma luta contra sua esposa já havia assinado a sentença de morte deste homem. O membro da raça das nuvens teve muita sorte que Leonel não estava em posição de matá-lo imediatamente aqui e agora. Mas mesmo assim, ele poderia fazer outra coisa. Por baixo do sorriso, como esperado, Lumina falou primeiro, pois Orion estava abalado demais para detê-la. Você tem feito muitas perguntas e acusações, mas ainda não contribuiu com nada. Você esqueceu do que se trata essa troca? Isso não é uma luta de sparring. Oh, Leonel sorriu. Eu não me importo, mas é exatamente isso. Uma disputa de mentes. Você discorda? Semântica. Lumina cuspiu. Usei a palavra sparring para apontar para sua agressão desnecessária. O que suas estatísticas não levam em conta é a educação relativa dos que estão aqui. É natural que eles possam ter as mesmas respostas porque eles têm treinamento sistemático que são de relativa similaridade. O fato de que eles podem tirar as mesmas deduções é natural. Ah, então você quer dizer que eles são robôs incapazes de autopensamento. Um resumo interessante. Lumina ficou nervosa por apenas um momento antes de se recuperar. Lá vão as agressões e os ataques do homem de novo. Você parece incapaz de se envolver com o tópico e quer constantemente ofuscar e esconder a verdade. Todos nós podemos ver através de você. Primeiro você forçou Celestia a responder uma pergunta para seu próprio ganho pessoal, e então você não demonstra nenhuma sinceridade ao fornecer sua própria perspectiva. Em vez disso, você apenas lançou outro ataque. Como uma pessoa tão mesquinha e de mente estreita pode conseguir grandes coisas? Você sempre ficará preso na mesma mentalidade e, ironicamente, criará suas próprias barreiras e se tornará seu próprio robô. Capítulo 2662. O sorriso de Leonel não desapareceu quando seus pilares começaram a tremer mais uma vez. O desafio nas palavras de Lumina era claro. Era quase como se ele desse sua opinião agora, ele estaria admitindo que ela estava certa e, portanto, perderia a rodada. Mas se ele não respondesse, ele também estaria provando que ela estava certa por ser o homem mesquinho que ela dizia que ele era, e, portanto, perderia de qualquer maneira. A única maneira de seguir em frente era enfiar a agulha e fazê-la sair da posição. No entanto, Leonel não parecia ter pressa em fazer isso. Ouvi dizer que vocês dois faziam parte do grupo que atacou minha esposa? Leonel perguntou de repente. Não tente mudar de assunto, Lumina rosnou. Responda a pergunta como você fez com todos antes de você. Leonel riu. O pilar ainda não deu sua decisão. Então quem é você para decidir se eu mudo de assunto ou não? Você tem falado muito para os outros. Sua posição favorita é a de um cachorrinho obediente? Os olhos de Lumina se arregalaram, sua fúria quase tomando conta dela antes que ela apenas risse com um tom cheio de alegria e escárnio. Vocês o ouviram, todos. Esta é a resposta de um homem que não tem nenhum resquício de inteligência própria. É irônico você me chamar de cachorro quando tudo o que você sabe fazer é latir e morder de volta. Você perdeu a parte em que esta era uma conversa de intelectuais? Então acho que sua resposta é que você está bravo porque o pilar ainda não lhe garantiu a vitória? Leonel mudou o foco de volta para os pilares que ainda estavam em processo de brilho. Ele despreocupadamente levou a conversa de volta ao tópico em que queria se concentrar, e isso deixou Lumina sem saber como responder por um momento. Bem, você pode escolher não responder à pergunta, mas acredito que o pilar pode considerar isso uma perda de sua parte. O sorriso de Leonel se aprofundou e Lumina de repente percebeu algo. Claramente, o pilar sentiu que a linha de questionamento de Leonel estava em linha com o debate atual. Isso significava que Leonel estava tentando forçá-la a confessar seus crimes com o pilar como apoio? De repente, todo o sangue do seu rosto ficou lívido. Ninguém sabia a extensão total do que tinha acontecido durante a reunião dos reinos. As únicas imagens projetadas eram das batalhas reais, os acontecimentos na cidade não eram muito conhecidos. No entanto, essa reunião de mentes era completamente diferente. Não se podia dizer que era diferente, mas sim que o que estava sendo projetado para o mundo neste exato momento era esta mesma conversa. A única salvação para Lumina, a única esperança a qual ela podia se agarrar, era o fato de que, historicamente, menos pessoas assistiam aos debates em comparação à parte do desafio. Mas como ela poderia se dar bem com isso agora? Não só foi o início da rodada de debates, já que mal tinham se passado alguns minutos, mas tudo começou com um estrondo, com um choque imediato graças a Leonel. Além disso, este foi o primeiro reunião de mentes em gerações. Como as pessoas não estavam assistindo? Um suor frio começou a escorrer pelas costas de Lumina. O que eles fizeram foi nada menos que sinistro. Ela estava com medo de responder, com medo de admitir, com medo de assumir as consequências do que isso poderia significar. Ela não era apenas Lumina, ela era uma princesa de sua família e, além disso, ela era uma orgulhosa descendente de coruja. Era algo que ela ostentava em todos os lugares que ia, e era algo claro pelas asas ilusórias que ela sempre usava para carregar. De repente, o pilar abaixo dela começou a desaparecer e o de Leonel começou a brilhar cada vez mais. Era como se os últimos pedaços de areia de uma ampulheta estivessem escorrendo, pintando a mesma imagem do suor frio que estava fazendo suas vestes grudarem em suas costas. Eles caíam um após o outro e o tempo parecia desacelerar em seus olhos. Ela só tinha alguns segundos para responder e o tempo estava se esgotando. Além disso, Leonel tinha um silêncio que ele poderia usar neles. Se ela esperasse até o último minuto, ela nunca teria uma chance. Ela poderia dizer que Leonel não tinha nenhuma evidência, mas ele não havia esmagado Celestia mesmo sem nenhuma evidência? Ela realmente teria que admitir? Se admitisse, não estaria apenas se implicando, mas também aos corujas. Se Minerva estivesse furiosa, sua família estaria acabada. Ela poderia acabar com todos eles sozinha. Orion, que estava de pé ao lado dela, não tinha quase tanto em jogo nisso.
Mas parecia que Leonel, sentado ali, acariciando o cabelo da esposa, era semelhante a um dragão adormecido. Cada passo que davam em sua camada era como um peso extra em seus corações, e a pressão estava ficando tão grande que ele estava sufocando. De todas as maneiras que ele esperava que esse assunto tomasse, ele nunca pensou que as coisas terminariam assim. Sua raça das nuvens já tinha uma má reputação entre as raças e eles só conseguiam manter seu prestígio por meio de negação plausível e sua força geral. Se ele fosse envolvido nisso, observando os dois sendo sufocados assim, muitos começaram a se perguntar se isso realmente não era uma batalha. As populações da existência de repente nunca sentiram que um debate poderia ser tão divertido. As apostas pareciam tão altas que era como se eles próprios estivessem de pé no precipício de um penhasco. E essa era a totalidade da maestria de Leonel. A informação, o fato de que sua esposa tinha sido tratada como alguém a ser reprimido e esmagado dificilmente importava. A maioria dos que assistiam provavelmente sentia que era natural para um humano sofrer dessa forma. Mas se ele tivesse feito essa embalagem, Orion de repente se preparou e falou com uma voz forte. Eu ouvi que sua esposa foi atacada. Na verdade, eu vi com meus próprios olhos. No entanto, dizer que éramos parte da coorte é ir um pouco longe, você não acha? Minha raça das nuvens tem suas peculiaridades, mas você não deveria estar reagindo assim porque eu quase derrotei sua esposa em batalha, certo? Capítulo 2663. Não havia outra escolha. Eles tiveram que brigar com Leonel sob o argumento de que não fizeram nada fora do normal. Ele já podia ver as intenções de Leonel. Lumina o havia acusado de ser um bruto que só sabia latir e morder, e agora ele estava perguntando a eles qual era o papel deles. Sério? É mesmo? Leonel perguntou com um sorriso. Tem certeza de que não quer retirar essa declaração? Orion cerrou o maxilar. Leonel de repente apontou para cima e uma imagem apareceu. Infelizmente uma imagem de Orion riu. Eu pedi para eles não colocarem uma beldade dessas em dificuldades. Só havia muito que eu poderia fazer. Orion deu de ombros na imagem. Esses caras são bem sem coração. Bem, eu acho que um deles está apenas agindo por ciúmes. Talvez você a conheça, embora pareça improvável neste momento. Lumina é o nome dela. Não precisa me agradecer. O verdadeiro Orion de repente se tornou um brilho branco medonho. Ao mesmo tempo, sua figura de nuvem tremeu e tremeu. As runas em sua figura de nuvem pareciam prestes a entrar em colapso por completo. Ele se xingou internamente. A pior parte dessa imagem era que ele nem tinha se transformado em Leonel naquele ponto do corpo, então era ainda mais difícil para ele lidar com a situação. Assim que Lumina olhou para ele e estava prestes a se enfurecer com sua pura incompetência e estupidez, ele lhe deu um olhar penetrante. Naquele momento, eles perceberam que se Lumina repentinamente gritasse com ele, isso equivaleria a admitir sua culpa também. Você está ciente de que este é um debate de mentes? Não é um lugar para suas teatralidades? Há inúmeras maneiras de falsificar tal imagem. Para formar uma tão perfeita assim? Uma que encapsula tão perfeitamente minha culpa. Você toma os espectadores por idiotas? Era descarado, inequivocamente. No entanto, nada disso importava agora, nem um pouco. Este era um debate em que a verdade era menos importante do que sua apresentação. Certamente havia pessoas na plateia que teriam assistido àquela batalha. Também havia certamente pessoas inteligentes o suficiente para perceber que Aina estava definitivamente sendo atacada. Mas durante a reunião dos reinos, mesmo naquela rodada, sempre havia milhares de batalhas em andamento. E naquela época, ele havia falado essas palavras no instante em que pisou na arena. Então, mesmo que a maioria tivesse escolhido se concentrar em sua batalha porque era um choque de titãs, eles poderiam facilmente ter perdido o começo. No entanto, o que deixou Orion desconfortável foi que o sorriso de Leonel não desapareceu. De fato, eu poderia ter fingido, você está certo. Sua raça das nuvens certamente é capaz de fazer tal coisa e é bem conhecida por seus métodos desagradáveis. A expressão de Orion escureceu. Era isso que meu parceiro estava se referindo. Seu estilo bruto e grosseiro não tem nada a ver com esses círculos. Mencionar a raça de uma pessoa como se isso atribuísse falha ao seu caráter? Você deveria ter vergonha de si mesmo. Lumina pareceu finalmente relaxar. Ela sentiu que Orion estava se saindo melhor do que ela achava que ele conseguiria depois que o vídeo ressurgiu. O sorriso de Leonel se aprofundou. É um problema tão grande? Devemos rever a história da sua raça? A expressão de Orion escureceu. Cada raça tem seus próprios tons de escuro e tons de claro. Não tenho ideia do que listar algo que eu poderia fazer por qualquer número de raças provará. Você só quer usar isso como uma plataforma para menosprezar os outros? Preciso lembrar que este é um debate autorizado, não um bar vulgar para você lançar insultos? Insultos grosseiros? Leonel riu. Orion continuou se sentindo cada vez mais inquieto. Ele olhou para os pilares, imaginando por que eles ainda não tinham designado um vencedor. Eles já estavam dando voltas em círculos. Não deveria ser inteligente o suficiente para entender que Leonel não tinha nada? Então darei a vocês dois uma última chance. Vocês atacaram ou não minha esposa fora dos limites da reunião dos reinos para garantir uma vitória bruta e grosseira? Orion zombou. Fazer a mesma pergunta repetidamente não vai lhe dar um resultado diferente. Leonel franziu os lábios e assentiu. Interessante. Ele acenou com a mão e a imagem nos céus de repente se concentrou em um orbe de luz. Com o movimento de seu pulso em uma velocidade espantosa, o orbe de luz de repente correu em direção ao pilar da verdade. Orion e Lumina empalideceram. Eles nunca pensaram que isso aconteceria. Se o pilar da verdade confirmasse que era uma lembrança adequada dos eventos então, uma figura de repente brilhou na frente do pilar. Era uma velha conhecida, uma com um par de asas orgulhosas e um conjunto de armadura deslumbrante. O chefe de uma divisão dos Cavaleiros Alados, Aurora.
Ela pegou o orbe e balançou a cabeça. Eu aconselharia o participante Leonel Morales a não fazer isso no futuro. Esta não é apenas a primeira vez, mas a segunda vez que você tentou usar o pilar da verdade sem permissão. Na primeira vez nós permitimos, mas deixamos registrado que essa não era nossa intenção. O pilar da verdade é muito frágil e é considerado uma relíquia antiga que foi restaurada sob o grande esforço da raça Plutão. Ele só pode ser usado sob o consentimento expresso da chefe do pavilhão Minerva. Ele não pode ser usado para resolver disputas mesquinhas sobre eventos não relacionados à reunião de mentes. Minerva sorriu do alto enquanto Aurora fazia o trabalho sujo para ela. A explicação era perfeita? Claro que não. Mas não precisava ser. Além disso, ninguém podia negar o quão especial o pilar da verdade era, e eles também não podiam negar que deixaram Leonel usá-lo livremente na primeira vez, mesmo quando isso foi a razão pela qual ele conseguiu reunir seus 3 primeiros pontos em primeiro lugar. Orion e Lumina também soltaram um suspiro que nem sabiam que estavam prendendo. Porém, quando todos os olhares caíram sobre Leonel, o sorriso era o mesmo. A confusão os atingiu em ondas. Por que diabos ele estaria sorrindo? Capítulo 2664. De repente, o orbe na palma da mão de Aurora se quebrou, pegando-a desprevenida. Ela foi lançada em um estado de confusão, sem entender muito bem. Ela só o pegou com pressão suficiente para manter o controle. Ela não se esforçou o suficiente para esmagá-lo. Apenas considerando as velocidades que o orbe suportou apenas para voar até aqui em primeiro lugar, seriam necessárias centenas de vezes mais força do que ela aplicou para esmagá-lo assim. De repente, seu coração pulou uma batida. Poderia ser. Aurora entrou em pânico e sua aura explodiu. Ela aprisionou os pedaços e partes do orbe que pôde, e destruiu diretamente os que não pôde. Obviamente, ela pensou que Leonel esperava que isso acontecesse. Então, ele colocou o orbe para detonar como uma forma de contornar as defesas dela e chegar ao pilar da verdade de qualquer forma. Se aqueles pedaços tocassem o pilar, então ela pará-lo não importaria de qualquer maneira. Mas infelizmente ela calculou mal. Essa nunca foi a intenção de Leonel. Em vez disso, o mundo observou um suposto coruja de elite entrar em pânico ao pensar nos fragmentos tocando os pilares e correr para detê-los. O pilar da verdade era realmente tão frágil que não suportaria tal coisa. Por que os corujas estavam tentando tanto pará-lo? Aurora empalideceu quando percebeu o quão ruim era a ótica do que ela tinha acabado de fazer. Ela ficou congelada, sem saber o que fazer. No entanto, quando ela olhou para Leonel, seu sorriso nunca havia desaparecido. Se isso fosse um problema, você poderia ter dito. Por quê? Leonel ficou em silêncio e seus lábios pareciam pressionados sob algum poder misterioso. Teria sido perfeito se Celestia tivesse feito isso, mas os corujas não eram tão tolos. Em vez disso, foram Talon e o Sonho Azura que agiram. No entanto, Leonel não pareceu nem um pouco perturbado ao sorrir para eles. Todos tinham ouvido as regras. Você não podia simplesmente silenciar uma pessoa só por silenciá-la. Você tinha que ter uma refutação para o que ela iria dizer. Leonel realmente queria ouvir o que ela poderia ter a dizer que seria contado como uma refutação legítima. A menos que sua refutação fosse perfeita e irrepreensível, a ótica só pioraria. E claramente Talon sabia disso. No entanto, isso era simplesmente uma questão de escolher um mal menor. Eles deveriam primeiro permitir que Leonel continuasse falando e piorasse a situação? Ou segundo, eles deveriam tomar medidas para impedir isso agora e lidar com a reação que pode vir com isso? A resposta era óbvia. Às vezes, você tinha que aceitar uma perda para ganhar uma vitória. Acredito que isso seja o suficiente, disse Talon. Nós nos desviamos muito do assunto durante esse debate. Não farei nenhuma acusação sobre o que pode ou não ter acontecido entre você e esses dois, mas como o veterano disse, essas foram meras disputas mesquinhas. No momento em que Talon falou, seu pilar brilhou também. Era inevitável. Agora, ele estava envolvido em uma batalha a 3. Além disso, quando ele terminou de falar, parecia que o pilar tinha tomado isso como uma refutação adequada o suficiente porque seus direitos de silenciamento não tinham desaparecido. Dito isto, durante a hora seguinte, ele não teve capacidade de silenciar Leonel. Oh, eu não esperava tal coisa de um membro da raça bárbara. Novidade, de fato, Leonel respondeu. Talon estreitou os olhos. Essa é a segunda vez que você menciona a raça de outra pessoa sem nenhuma provocação. Ele não disse mais nada, mas o pilar de Leonel começou a escurecer enquanto o seu ficava mais forte. Do alto, Minerva precisou de todo o autocontrole para que sua expressão não se tornasse uma bagunça sombria. Ela pareceu finalmente perceber que Leonel estava jogando o mesmo jogo que ela. Ele nunca tinha vindo aqui esperando que esta fosse uma arbitragem completamente justa de suas habilidades e inteligência. Ele estava mais do que disposto a jogar tão sujo quanto eles. O problema principal era que Minerva de repente não conseguia enxergar suas profundezas. Porque Leonel continuou se enterrando em um buraco maior e mais fundo. Nem Lumina mencionou a raça humana uma vez sequer, embora essa fosse provavelmente a alfinetada mais fácil de fazer em Leonel. Mas agora, Leonel menosprezou a raça das nuvens, e agora ele estava fazendo o mesmo com a raça bárbara. Ela não conseguia ver como isso beneficiaria. Foi? Leonel piscou inocentemente. Esse descendente de coruja aqui não disse que a razão pela qual vocês 4 foram capazes de atingir o mesmo padrão exato é por causa de sua criação? Isso não estava implicando que vocês se saíram melhor porque eram semideuses? Talon franziu a testa e olhou rapidamente para Lumina antes de se concentrar em Leonel novamente. Seus pensamentos sobre o mundo são tão distorcidos, Somnus falou de repente. Acho isso triste e lamentável. O Azura dos Sonhos balançou a cabeça, suspirando profundamente. Quando ele falou, o mundo pareceu ressoar e ouvir. Sua voz era gentil, mas masculina, calmante, mas autoritária. Foi uma clara coerção. Por favor, explique, respondeu Leonel.
O que você deveria estar procurando aqui não é uma questão de raça, mas uma questão de classe. Não é porque somos semideuses, mas sim porque temos famílias bem estabelecidas dentro de nossa raça que nos deram certas vantagens em nossa criação. Reduzir isso a uma questão de raça é risível. Existem muitas de nossas raças que são totalmente incapazes de atuar tão bem quanto você. Para piorar a situação, você não apenas reduziu uma questão tão complicada de uma forma tão rudimentar, mas também foi além e os menosprezou também. Você não acha isso inaceitável? O pilar de Talon e Sonus brilhou ainda mais. O sorriso de Leonel se aprofundou. Idiota. O fato de Leonel ter escolhido dizer essa palavra justamente agora, especialmente quando estava sendo acusado de ser grosseiro, foi chocante para eles. Mas a confiança em seu olhar os fez vacilar. Capítulo 2665. Eu sou o melhor absoluto da raça humana. Não sou igualado por ninguém além da minha adorável esposa. Eu sou o chefe do pavilhão de um pavilhão dos sonhos. Eu sou uma ordem das estrelas sábias e o portador da tábua da vida. Sonus pareceu entender o que Leonel quis dizer quase imediatamente, mas, infelizmente, eles não tinham outro silêncio para usar, e se Celestia usasse o dela aqui, o ponto de Talon intervir em nome deles em primeiro lugar se tornaria discutível. Agora me diga, por que minha resposta foi menor que a sua, apesar de minha classe ser incomparável dentro da minha raça? O Azura dos Sonhos caiu em silêncio. Ele sentiu como se tudo continuasse voltando para esse problema, esse erro, e não importa o quanto eles tentassem se livrar do atoleiro, eles não conseguiam. Ele quase sentiu que Leonel tinha feito tudo isso de propósito, chegando até a enfraquecer sua resposta apenas para obter esse resultado. Mas ele não tinha provas, nem um bom argumento para fazer com que isso parecesse plausível. Além disso, você não acha que é um pouco idiota? Leonel perguntou, ainda acariciando o cabelo de Aina. Por definição, para sermos capazes de vir aqui, todos nós temos que ser de uma classe excepcionalmente alta. Nós tivemos que sobreviver ao abate. Desculpe, eu quis dizer a reunião dos reinos. Você pode não achar que seja um grande problema, já que você não teve que participar, mas eu terei prazer em pintar o quadro para você. 2. Tínhamos que ter recursos suficientes para praticar esses 2 fluxos de crafting. Não só tínhamos que ter os recursos, mas tínhamos que ter um professor que estivesse disposto a passar esse conhecimento para eles. Um indivíduo que provavelmente vale muito mais do que os recursos que usamos para chegar aqui em primeiro lugar. Além de tudo isso, tínhamos que ser os melhores para dar as caras, e muito menos chegar a essa rodada de debates onde restam menos de 100 de nós no total. Então, quando você diz que o descendente de coruja estava se referindo à classe e não à raça, ou um de vocês é o idiota, ou ambos são os idiotas. Se há uma certa classe que você só pode alcançar sendo um semideus, então qual o sentido de fazer essa distinção? Semântica? Dizer às pessoas abaixo de você que elas definitivamente podem alcançar o que você alcançou, mesmo quando as circunstâncias delas são completamente diferentes das suas. Faz você se sentir aquecido e confortável por dentro? Leonel parecia falar tudo isso de uma só vez, mas ele não aumentou sua força, nem se apressou. Cada palavra era semelhante a seu próprio golpe de martelo ressonante, até mesmo quilhado e temperado à perfeição. Aqueles que estavam assistindo ao debate multifacetado e multistágio pareciam perceber que Leonel estava provocando essa interação desde o começo. Se ele nunca tivesse mencionado raça, nunca teria chegado tão longe. E ainda assim, de alguma forma, ao mencionar Lumina, ele pareceu reformular todo o argumento como algo que ela havia começado. Para piorar a situação, toda vez que ele a mencionava, ele se referia a ela como descendente de coruja, chamando a atenção para as ações de Aurora repetidamente. Mesmo sem mencionar, todos estavam tirando suas próprias conclusões. Por que mais os corujas agiriam se não fosse para proteger seus descendentes? Não parecia importar o quão distante Lumina estava deles, e de repente se tornou uma questão de uma raça menor contra uma raça maior. Como se tudo isso não fosse ruim o suficiente. O fato de Leonel estar dizendo essas coisas para o Azura dos Sonhos e não para Lumina ou Orion fez com que a situação ficasse ainda mais difícil. Havia muitos membros de raças no mesmo nível da raça das nuvens, mas como Leonel estava atacando Sonus, parecia que o mundo inteiro estava se juntando a ele para criticar uma elite abastada que não entendia a situação daqueles abaixo dele. Está tudo bem, no entanto. Estou muito acostumado com isso. É apenas o curso natural das coisas. A raça humana está no fundo do poço há muito tempo. Eu, pessoalmente, não tenho capacidade de levantar trilhões de pessoas. Se os membros de raças menores que formaram Dharmas não conseguiram, como eu vou fazer isso? Mas eu sugeriria que todos vocês tomassem cuidado com suas palavras. Posso ser impetuoso ou grosseiro, aos seus olhos, mas minhas palavras são verdadeiras. Então, em vez de usar meios dissimulados para garantir suas vitórias, que tal me enfrentarem de frente como homens ou mulheres de verdade? Claro, você também pode desistir diretamente. Eu posso pegar minha vitória e ir para casa. A expressão de Sonus tornou-se plácida e ilegível. Orion e Lumina entraram em pânico quando pareceram perceber algo. Então, naquele instante, os pilares tremeram e explodiram com uma luz ofuscante. Os pontos de Leonel e Aina subiram de 3 para 10. Um silêncio caiu sobre a arena. O jovem sorridente estava sentado ali, como se o peso do mundo não parecesse importar muito para ele. Ele lançou um olhar casual para Minerva e um sorriso de escárnio casual puxou o canto de seus lábios. Ele teve que admitir que esse joguinho era quase tão divertido quanto o crafting. Quase. Rion assistiu a essa cena em um jardim que era muito jardim, pelo menos não no sentido natural. Em vez de ser cheio de vegetação bonita e uma fragrância delicada, ele era cheio de plantas carnívoras que envergonhavam as feras. Claro, ele estava assistindo a performance de Leonel e não conseguiu evitar balançar a cabeça. Ele sabia qual era o objetivo de Leonel, então ele podia ver inúmeros truques ocultos que ele estava fazendo que outros não conseguiam. Aquela fala sobre como ele sozinho não conseguia levantar a totalidade da raça humana era especialmente potente.
Mas o que a tornava ainda mais potente para ele era o fato de que, embora Leonel tenha dito tudo isso, ele não acreditou nem um pouco. Eurion sentiu que conhecia Leonel bem o suficiente para saber que aquele homem acreditava ser capaz de fazer o que nem mesmo os deuses conseguiram fazer. Ele estava mentindo descaradamente, mas fazia isso com um sorriso brilhante no rosto. Capítulo 2666. A primeira hora chegou ao fim e parecia que não havia absolutamente nada que pudessem fazer contra Leonel. Na verdade, muitos estavam com medo de se envolver com ele, preocupados que se o fizessem, ele desviaria a conversa de volta para uma direção que eles não queriam que fosse. Leonel não tinha conseguido a vitória de encerramento de caso que queria, afinal, ele não tinha conseguido forçá-los a admitir o que tinham feito, mas tudo bem. Ele nunca realmente esperava. As coisas tinham acontecido exatamente como ele esperava. Uma grande parte do motivo pelo qual ele conseguiu ter sucesso, no entanto, foi graças a Aina. Graças a ela, ele conseguiu usar o tablet da vida mesmo sob a supressão, e como tal, conseguiu entender as coisas em um nível mais profundo. É claro que essas coisas não estavam relacionadas ao debate em si, mas sim até onde ele conseguiria levar os próprios pilares. Era muito importante para seus objetivos que ele pudesse direcionar as conversas na direção que queria, mas fazer isso em excesso ou em uma extensão grande demais poderia sair pela culatra. Ele não podia simplesmente pular em uma conversa sobre fogo e fazê-la sobre água, ou então ele seria punido por isso. Ele tinha que fazê-los pelo menos tangencialmente relacionados. Parecia que Celestia e os outros também sabiam disso, e foi por isso que eles desviaram a conversa de Leonel e a tornaram puramente sobre as convergências, que foi o que deu início a tudo isso. Depois de mais uma hora, Leonel ainda estava firmemente na liderança com Talon e Sonus, assim como Celestia e Verma, tendo ganho 3 pontos cada. O resto dos 10 primeiros tinham apenas 1 ponto cada, e havia uma clara lacuna entre eles e todos os outros. Quando a terceira hora passou, eles haviam diminuído a diferença em mais 3 pontos, totalizando 6 pontos, enquanto a Eren e Lyra conseguiram subir para um total acumulado de 4, ficando em quarto lugar, à frente de Orion e Lumina. Parecia que Orion e Lumina estavam tendo suas próprias lutas. Eles claramente não confiavam um no outro, e isso tornava trabalhar juntos um pesadelo. Às vezes eles até se contradiziam, e como vinham do mesmo pilar, isso era registrado como uma perda imediata. Obviamente, eles só se uniram porque sentiam que seus status individuais eram altos demais para ir com os outros, e baixos demais para combinar com os semideuses. Mas, ironicamente, isso voltou para mordê-los. Ao final da quarta hora, os 2 grupos de semideuses estavam atrás de Leonel por apenas 1 ponto, enquanto a Eren e Lyra estavam apenas 3 pontos atrás. Eles eram claramente os azarões chocantes deste evento, e Leonel se viu bastante impressionado com eles, especialmente a Eren. Ele era muito afiado e só entrava em batalhas que tinha certeza de vencer. Neste ponto, ele era o único além de Leonel que ainda não havia perdido um único debate. No entanto, essa foi uma lembrança um tanto tendenciosa dos eventos, considerando que a única razão pela qual os grupos semideuses perderam foi por causa de Leonel. À medida que a quinta hora se aproximava, parecia óbvio que Leonel perderia sua primeira posição. Aos olhos dos participantes, Leonel só conseguiu ganhar alguns pontos discutindo sobre coisas totalmente alheias ao artesanato. Então fazia sentido que ele não conseguisse continuar quando a conversa se desviasse completamente do que ele fazia de melhor. Isso ajudou muitos deles a relaxar. Leonel não era um gigante que eles não conseguiam derrotar, ele era muito controlável, desde que permanecessem dentro dos reinos da criação. Logo, ele não teria uma pontuação superior a deles e eles finalmente poderiam desafiá-lo sem se preocupar com seus poderes de silenciamento. Eu diria então que a quarta convergência teria que estar relacionada ao regulador ou reguladores. Se minha posição for considerada correta, em que o ponto de dimensão é variável, o ponto de vida é a segunda dimensão e o ponto de criação é a terceira, então ainda precisa existir uma âncora para a primeira dimensão, ou então não há nenhum ímpeto real para a criação. Depois que Celestia terminou de falar essas palavras levianamente, Lumina e Orion só puderam se curvar, derrotados. Neste ponto, os dois estavam tentando argumentar que não havia necessidade alguma de uma quarta convergência, já que o ponto de dimensão era exatamente a representação da primeira dimensão que Celestia estava procurando. Infelizmente, eles falharam inevitavelmente. Assim, Celestia ganhou outro ponto, ganhando um total de pontos equivalente ao de Leonel. E naquele momento, pela primeira vez em horas, ela olhou para ele com uma luz de orgulho nos olhos. Porém, mais uma vez, ela encontrou um Leonel sorridente. Não, era mais preciso dizer que ele estava sorrindo. Durante todo esse tempo, ele estava apenas flertando com sua esposa. Isso era óbvio pelo jeito que Aina sorria de vez em quando, mesmo com os olhos fechados. No entanto, de repente ele pareceu ativo novamente. Finalmente atualizado, Leonel perguntou com um sorriso. Celestia não mordeu a isca. Na verdade, ela queria ignorar Leonel completamente. Entrar na lama com ele só lhe daria outra oportunidade de atirar mais um pouco nela. Ela não permitiria isso. Ela abriu a boca, pronta para continuar como se não o tivesse ouvido, mas não esperava que Leonel continuasse primeiro. Já que as crianças terminaram de brincar, acho que devo finalmente dar minha opinião. HM? Simplificando, vocês estão todos errados. O ponto da vida é a segunda dimensão. O ponto da criação é a primeira dimensão. O ponto da dimensão é de fato variável, se você quiser descrevê-lo em termos tão leigos. Na realidade, o que ele representa é a semente do crescimento e do potencial. Não que isso importe, considerando que a Telitariel estava errada. Isso é a coisa mais ridícula que já ouvi. No final, Celestia não conseguiu se conter. Capítulo 2667. Ah, sim, Leonel perguntou com um sorriso. Celestia ficou incomodada com a casualidade, mas deu de ombros imediatamente depois. Este não era um debate sobre assuntos aleatórios, era algo que ela entendia intimamente.
Era impossível para Leonel enganá-la, especialmente quando isso era algo sobre o qual ela havia sido treinada. Muitas das ideias dela não eram dela, eram de Minerva. Claro, ela nunca admitiria isso, nem precisava. Ela já tinha assumido a perda de ótica nesse ponto, então daqui para frente, não era como se Leonel pudesse tentar atacá-la pelo mesmo assunto mais uma vez. Pensando até esse ponto, ela sentiu como se um fardo tivesse sido tirado de seus ombros e ela liberou seu orgulho interior. Já que Leonel ousou encontrá-la nesse tipo de campo de batalha, ela o esmagaria. Você pode não estar ciente disso, mas a palavra criação neste caso não é traduzida da mesma criação que representa a primeira dimensão. Se você realmente entrar nos detalhes, a última forma de criação não se refere à criação em si, é mais uma faísca semelhante ao Big Bang. Ela não criou nada, apenas preparou o cenário para a criação acontecer. Por outro lado, a antiga forma de criação, aquela chamada de convergências, é traduzida da língua original de Minerva como criação real, mais parecida com o parto do que com a concepção de uma criança. Só por isso não é possível que se refira à primeira dimensão, pois, para começar, não há entidades vivas na primeira dimensão. Há apenas uma força da natureza que guia as leis como as conhecemos. Para piorar ainda mais sua declaração, você confundiu a verdadeira definição de ponto de criação e a atribuiu ao ponto de dimensão. Então, você completou dizendo que a mestra Litariel estava errada quando você interpretou mal suas definições para começar. Como você pode atribuir correção e falsidade quando é incapaz de entender o argumento subjacente para começar? As palavras de Celestia eram claramente muito mais afiadas do que o normal, e ela era várias vezes mais dura. No entanto, ninguém realmente a culpou. Leonel claramente tinha entrado, atirando mais uma vez. E assim como antes, seu sorriso não desapareceu. Você parece estar intimamente familiarizado com a língua Minerva. Isso é bom, disse Leonel com uma risada. Celestia franziu a testa. O que ele estava tentando insinuar aqui? Então, você provavelmente deve entender que ao traduzir um idioma, você provavelmente deve primeiro entender a cultura ao redor dele, entendendo o clima da época e quais tendências sociais as pessoas daquela época poderiam ter. Há muitas palavras que entram e saem de moda dependendo da época. Termos médicos em uma era podem facilmente se tornar insultos na próxima, há até mesmo palavras que, quando usadas de forma incorreta por tempo suficiente, se tornarão a moda correta. A linguagem é um canal para as pessoas interagirem umas com as outras. Não é uma estrutura rígida ou conjunto de regras, e se você olhar dessa forma, você vai sofrer. Perto do fim da existência da raça Minerva, essa versão da palavra criação, de fato, passou a significar uma centelha em vez da ação real ou criação em si. No entanto, você sabe o que estava acontecendo durante o fim da era da raça Minerva? Celestia instintivamente usou o silêncio, querendo impedir Leonel de falar, mas para seu horror, ela tinha esquecido que ele ainda era o número 1. As colocações só mudariam depois que a hora acabasse, e mesmo que mudassem agora, eles tinham exatamente o mesmo número de pontos. Ao contrário disso, Leonel ainda poderia silenciá-la se quisesse. Não como. Leonel continuou sem se importar. A raça Minerva era obcecada com a criação, obcecada em substituir as bestas divinas da criação. Eles não estavam apenas se esforçando para criar, e ainda assim falhando em fazê-lo, mas também estavam morrendo como resultado. No passado, eles estavam cheios de otimismo e esperança para o futuro, então para eles, havia pouca diferença entre uma centelha da criação e a criação em si. Para eles era uma e a mesma coisa. Eles eram os mais fortes crafters que já existiram depois das bestas divinas da criação, então, praticamente qualquer coisa que eles colocassem em suas mentes, eles também conseguiam ter sucesso. Você vê o problema aqui agora? Você está usando a definição correta de criação. Se Litariel escreveu suas palavras na era a que você se refere. Infelizmente para você, ela não o fez. Então por que você está me dando um sermão sobre algo que você tem pouca compreensão? Leonel inclinou a cabeça para o lado como se realmente estivesse esperando uma resposta, uma que provavelmente nunca viria. Os lábios de Celestia se abriram, mas ela não conseguiu refutar. Os pilares tremeram e os pontos de Leonel subiram de 10 para 11. Deixando Celestia de lado até Minerva franziu a testa. O que Leonel disse era verdade. Ela não tinha uma maneira fácil de confirmar. Ela não tinha uma enciclopédia de história na cabeça como Leonel tinha. A história dos deuses era tão longa e sinuosa que o período final, ao qual Leonel se referiu, poderia facilmente ter coberto dezenas de milhares de anos. Litariel definitivamente existia antes disso, então as chances de que a definição tivesse mudado eram bem altas e plausíveis. Celestia cerrou os dentes. Verma queria dizer para ela se acalmar primeiro, mas Celestia já tinha começado a falar. Você disse que a totalidade da teoria é falsa, de qualquer forma. Prove. Ninguém aqui ousou dizer tal coisa. Mesmo aqueles muito acima de mim nunca fizeram tal afirmação. Claro, por que não? Leonel riu. Minha principal reclamação com a teoria é que ela trata a criação e a criação de pílulas de força como se fossem realmente duas existências separadas que só podem se sobrepor nessas convergências. Isso não é verdade. A verdade é que quase não há diferença entre os dois, e é exatamente isso que faz toda a diferença. Capítulo 2668. Celestia congelou sem entender o que essas palavras significavam. Ela normalmente teria chamado Leonel por falar bobagens, mas ela não ousava mais. O que ele tinha acabado de dizer era realmente profundo demais para ela entender. Ela não queria acreditar. As pessoas acreditam que a principal diferença entre as duas disciplinas é que uma fornece suporte externo, enquanto a outra depende de suporte interno. Uma espada é um item externo, e uma pílula da força que pode aumentar sua dimensão é um item interno. Mas isso dificilmente é verdade. Eu posso criar armaduras que são um aumento pessoal e direto para minhas estatísticas pessoais, elas podem até mesmo mudar minhas afinidades ou melhorá-las. Isso não é um suporte interno?
Por outro lado, minha adorável esposa poderia facilmente criar uma pílula de força que explodiria em contato com água, sem outro propósito senão armazenar uma tonelada de força que causaria uma violenta reação em cadeia quando os requisitos fossem atendidos. Isso não seria tecnicamente um suporte externo? Celestia franziu a testa. Não. A armadura que você cria quase certamente depende de um fator de linhagem, disso eu tenho certeza. Não é a armadura em si, mas sim a interação que ela tem com uma força de terceiros. Isso dificilmente é a mesma coisa. Quanto à pílula da força explosiva, como uma pílula reage ao seu ambiente é precisamente o ponto. O fato de você ter mencionado que seria necessário um mecanismo externo para disparar sua ativação diz tudo o que você precisa saber. Se você fizesse uma bomba como uma Craft, ela não precisaria de um mecanismo externo para ativar. Você poderia fazer isso com base no tempo. Você poderia ter um gatilho externo se quisesse, mas seria necessário. Você poderia até mesmo fazê-la explodir imediatamente e não causaria nenhum problema. Você não pode jogar um jogo de semântica para tentar traçar linhas de similaridade paralela onde não há nenhuma. Para surpresa de Celestia, Leonel realmente concordou. Mas esse é exatamente o meu ponto, disse Leonel. Na verdade, acredito que as convergências não são convergências de forma alguma. Os pontos são locais onde as duas disciplinas se encontram. Em vez disso, são os pontos em que divergem. Eu os chamaria de divergências. Meu fator de linhagem pode desencadear mudanças na maneira como minha armadura artesanal age precisamente porque ele existe no ponto de dimensão. Ele representa meu potencial. Uma pílula da força pode explodir ao entrar em contato com a água porque isso representa o ponto da vida. A segunda dimensão é a origem de todas as forças, e é onde elas interagem. Celestia sentiu a cabeça girar. Como eles são divergências se é nesses pontos que eles conseguem agir de forma tão parecida? Ela nem parecia mais estar debatendo. Parecia que ela só queria saber a resposta. Isso porque esses pontos têm pouco a ver com crafts. Meu fator de linhagem é um item externo. A água também é um objeto externo. Eles não fazem parte do tesouro feito à mão original ou da força de pílulas. Se não fosse pela existência desses terceiros, seria nesses pontos que eles mais divergeriam. E é justamente por isso que esses são os pontos a partir dos quais eles podem ser reunidos. Celestia sentiu como se uma implosão tivesse acabado de acontecer em sua mente. Ela nem percebeu que os pontos de Leonel saltaram de 11 para 20, e depois de 20 para 30. Todos os totais de pontos acumulados de rodadas anteriores de debates onde um vencedor havia sido decidido foram adicionados a ele. Embora isso não tirasse pontos de outros participantes, dificilmente importava. Essa foi a outra coisa que Leonel aprendeu sobre os pilares. Era tomar nota de tudo o que estava sendo dito e anotá-los. Mesmo que um ponto fosse concedido em um debate, isso não significava que seria necessariamente uma perda em outro debate também. Algumas pessoas eram melhores em formar seus argumentos do que outras. Contudo, no final das contas, os pilares ainda buscavam a verdade. Havia duas razões pelas quais Leonel tinha permanecido pacientemente em silêncio até agora, e a primeira era porque ele queria acumular todos esses pontos para si mesmo, em vez de ter que envolver todo mundo em um debate em larga escala. Não era mais fácil? Além disso, ele conseguiu flertar com a esposa em vez de perder tempo com essas pessoas. E quanto ao segundo motivo? Você alegou ser tão humilde e no escuro. A voz quase estridente de Lumina veio ao lado, mas agora você está falando como se fosse um mestre no assunto. Tem certeza de que não quer se retratar do que disse antes? Admita que você estava sendo um bastardo o tempo todo. Sua voz estava tingida com indícios de loucura. Eles tinham sofrido tantas perdas até agora, e parecia que tinham perdido a chance de ficar entre os 4 primeiros. Ela não conseguia acreditar que estava prestes a perder um maldito pardal, levou tudo nela para não vomitar todo o ódio em seu coração. No momento em que percebeu um indício da fraqueza de Leonel, ela o agarrou com as 2 mãos e se recusou a soltá-lo. Se Leonel conseguia acumular pontos de debates passados, então por que ela não conseguia? Se ele estava se contradizendo tão ousadamente, então por que ela não conseguia capitalizar isso? Orion quase desmaiou. Ele não conseguia acreditar que tinha se acorrentado a essa mulher idiota. Ele só tinha vindo aqui porque foi forçado em primeiro lugar e agora estava lidando com onda após onda de besteira. O que ele fez para merecer isso? Leonel sorriu. Tem certeza de que não quer retirar essa declaração? Vou lhe dar outra chance, assim como da última vez. Eu não preciso da sua maldita chance. Lumina gritou. Você é um macaco sem pelos. Você acha que essas pessoas não conseguem ver através de você? Ninguém acredita que você realmente quer ser caridoso. Eu odeio seu tipo. Bang. A cabeça de Lumina explodiu. Leonel nem sequer fez um movimento, nem Aina. Na verdade, nenhum deles sequer se encolheu, exceto pelo sorriso de Leonel que se alargou. A parte do debate vai acabar agora, por favor. Todos vocês descansem um dia, disse Minerva despreocupadamente. Em breve, emitirei uma declaração sobre a morte da participante Lumina. Capítulo 2669. Pouco tempo depois, os corujas emitirão uma declaração. Ela continha tudo o que se poderia esperar. Lumina foi criticada como uma pessoa divisiva que não havia entendido o espírito do debate. No entanto, o pior pecado foi o fato de ela ter menosprezado um dos participantes sem razão ou razão. Claro, a linguagem era muito mais florida do que isso, e a argumentação era realmente excelente. Mas Leonel simplesmente não se incomodou em obter nada além das notas do penhasco. Ele tocou suas orelhas, um sorriso frio curvando seu lábio. Seu lóbulo da orelha tinha sido partido em 2, e certamente não era culpa dele. Ele não tinha reagido a isso naquela época, ou mais precisamente, ele não tinha reagido à dor repentina nem mesmo quando a registrou. Quando se tratava do ataque de Minerva em si, seu corpo não poderia ter se movido rápido o suficiente para sair do caminho, mesmo se ele quisesse. Aina se moveu, mas como a mão dele estava em sua cabeça o tempo todo, ela recebeu a mensagem para não se mover também. Fofo, disse Leonel despreocupadamente.
Seu Ki vital estelar não conseguiu curar a ferida de jeito nenhum. Não importava o quanto ele tentasse, ela continuava do mesmo jeito, como se nenhuma quantidade de força que ele pudesse formar pudesse curá-la. Estou participando, Aina disse friamente. Seus olhos dourados brilhavam com uma intenção assassina enquanto ela parecia querer queimar o mundo. No momento, os dois estavam em seu quarto de hotel enquanto o ouvido de Leonel continuava a sangrar sem sinais de parar. Parecia que seu sangue não conseguia nem coagular e secar para estancar. Leonel olhou para Aina e não respondeu imediatamente. O objetivo deles era obviamente esconder a habilidade de Aina. A realidade era que a criação de pílulas de força de Aina estava em um nível próprio. Mesmo que fosse filtrada por Leonel e perdesse mais de 90% de sua potência usual, ainda seria o suficiente para a vitória. O valor do mais alto escalão de criador de pílulas de força era muito maior do que um crafter de alto nível. Um crafter poderia proteger você, mas um criador de pílulas de força poderia lhe dar a força para se proteger. Eram duas coisas completamente diferentes, e a raridade da última era muito maior. Leonel supôs que essa diferença desapareceria e até mesmo se sobreporia quando ele chegasse ao mais alto escalão da criação. Mas, no final das contas, como acontece com a maioria das coisas, não se tratava apenas da verdade o tempo todo, mas sim, de perspectiva. Se a habilidade de Aina em criação de pílulas de força fosse reveladora, isso levaria a um tipo diferente de problema comparado à sua soberania do sangue, mas seria um problema que viria com o mesmo nível de problema no entanto. Na verdade, pode ser mais complicado de lidar. Com soberania do sangue, seriam brutos variante inválida enfurecidos em uma tentativa direta de sequestrá-la, mas, neste caso, pode não ser a mesma coisa. As tramas podem ser muito mais sinistras, muito mais multifacetadas e variáveis, e mais difíceis de combater. Por quê? Perguntou Leonel. Para provar um ponto, ela disse com uma carranca que ele tinha certeza de que pretendia parecer ameaçadora, mas ele dificilmente conseguia ver aquilo como algo diferente de adorável. Leonel sorriu. E qual é o objetivo disso? Aina fez beicinho, não gostando nem um pouco da linha de questionamento de Leonel. Leonel suspirou. Honestamente, se fosse só isso, estaria tudo bem. Mas o principal problema é que temos que dissociar nosso sucesso do sucesso potencial da raça humana como um todo. Alguém capaz de fazer o que você pode fazer. Bem, um criador de pílulas de força de um certo nível poderia elevar até mesmo uma raça semideus, muito menos a nossa. Ainda não somos fortes o suficiente para isso. Aina não respondeu, mas não pareceu muito feliz com as palavras dele. Vou completar meu terceiro renascimento. Leonel levantou uma sobrancelha. Você está pronto para isso? Eu estava há um tempo atrás. A única razão pela qual não fiz isso foi porque estávamos nos divertindo, mas estou pronto desde que a reunião dos reinos concluiu. Depois que estiver concluído, entrarei na 8ª dimensão. Você quer completar 3 renascimentos para cada 7º, 8º e 9º, eu presumo? Sim. Aina sentiu sem surpresa que Leonel tivesse adivinhado. Acho que até consigo completar o 4º imediatamente depois de conseguir avançar. Certo. Bem, você sabe que seu marido é um magnata rico. Leonel sorriu. Eu vou te apoiar. Ele ainda tinha muito mais pontos de contribuição do que sabia o que fazer com eles. Bem, isso era principalmente porque havia muitas coisas que ele não tinha permissão para negociar. Mas isso não era aqui nem ali. Não é o suficiente, disse Aina com um sorriso provocador, seu movimento sujo anterior sendo esquecido enquanto ela montava em Leonel. Ah, e o que seria suficiente? Aina o beijou. Leve-os com tudo que eles valem. Extorquir pessoas? A risada de Leonel ecoou. É o que eu faço melhor. O casal rapidamente se perdeu em seu próprio mundo. O dia chegou e passou. Com a rodada de debates de conclusão, as 4 equipes que passaram eram esperadas. Leonel e Aina, Celestia e Verma, Talon e Somnus, Aeren e Lyra. Cada um dos times estava em seus próprios pilares. Hoje, Aina não olhou para o último lugar. Na verdade, sua intenção de matar havia retornado e isso deixou a atmosfera bem pesada. Leonel só conseguia sorrir amargamente, mas não tentou policiar as ações da esposa. Ela podia ser tão teimosa quanto ele às vezes. Talon continuou olhando para Aina, suas runas vermelhas, parecidas com as de Samoa, pulsando de vez em quando antes de se acalmarem. Ele tinha que continuar se lembrando de que era um crafter ali, não um bárbaro. Senão, ele já teria pulado para atacar. Mesmo até agora, a orelha de Leonel ainda não havia parado de sangrar. Ele não teve escolha a não ser craftar um brinco para si mesmo que tinha o único propósito de capturar e armazenar o sangue que caía. E isso só deixou Aina mais furiosa. Ela poderia consertar, mas fazer isso revelaria muitas coisas. Era muito sufocante. Capítulo 2670. Bem-vindos à rodada de desafios. Vocês todos chegaram ao top 4 e devem estar orgulhosos, disse Minerva levemente. De acordo com a tradição, esta rodada de desafios normalmente não terminaria em uma classificação. Frequentemente era uma arena para resolver diferenças não resolvidas entre os artesãos da rodada de debates, e também um método de troca de tesouros. Para acomodar uma classificação, faremos algumas mudanças. A primeira delas é introduzir uma linha de base de tesouro. Agora, vocês 4 ganharam sua colocação entre os 10 primeiros. Como um lembrete, isso significa que todos vocês ganharam a runa de divisão mental dos 1000 primeiros, a erva de força elevatória do espírito dos 100 primeiros, e o minério de grau de criação e o projeto padrão da 8ª ordem dos 10 primeiros. O prêmio de nível mais baixo representará 1 ponto, o segundo representará 3 pontos e os 2 últimos representarão 5. Todos os tesouros que vocês trouxerem serão classificados na mesma escala também, no entanto, todos vocês começarão com um total de 28 pontos.
Claro, vocês não colocarão esses tesouros na linha, eles serão mais como vales. No entanto, quaisquer tesouros adicionais que vocês trouxerem serão colocados na linha. Como você sabe, as 3 principais recompensas, o projeto padrão de 9ª Ordem e o bancada de trabalho de 9ª Ordem, pessoalmente forjados por mim, são exatamente isso. Uma recompensa reservada para os 3 primeiros. No entanto, existem 4 grupos de vocês, então se vocês quiserem, ou o prêmio do primeiro além dele, vai depender dos seus esforços. Agora vamos ao que interessa. Mesmo que você tenha mais pontos que a pessoa em questão, você não pode forçá-la a igualar seus pontos. Se você entrar em uma sequência de desafio com um tesouro de classificação mais alta e não quiser se rebaixar ao nível do seu oponente, você estará por sua conta e risco. 2. Da mesma forma, você não pode forçar uma pessoa com um tesouro de classificação mais alta a descer ao seu nível. O lábio de Leonel se curvou quando ele ouviu essas regras. Ele achou engraçado porque definitivamente havia um esquema em jogo aqui. Era simplesmente impossível que os corujas tivessem um tesouro no mesmo nível do cubo segmentado. Então por que eles estariam estabelecendo regras que claramente pareciam beneficiá-lo? Ele acreditava que a pista estava escondida na primeira regra. Não ser capaz de forçar seu oponente a trazer um tesouro de valor equivalente era como pedir a si mesmo para dar um tiro no próprio pé. No entanto, ele não se importou, considerando que a segunda regra estava lá. Ninguém poderia forçá-lo a participar se ele não quisesse, e mesmo que conseguissem encontrar uma maneira de forçá-lo, ainda teriam que se preocupar com o rosto. Por exemplo, mesmo que eles trouxessem um tesouro menor, não poderia ser muito, ou então eles estariam colocando seu preconceito em exibição clara. O fato de Minerva ter matado Lomina pintou o quadro inteiro. Isso não era algo que os corujas podiam pagar, especialmente porque eles estavam usando isso como um palco para retornar ao seu auge absoluto. A terceira regra para compensar isso é que quando um participante apresenta um tesouro com um total de pontos que supera o do oponente, e o desafio é aceito voluntariamente, o indivíduo que desafia tem permissão para escolher em qual fluxo ele gostaria que a batalha acontecesse. Leonel piscou e seus olhos se arregalaram de repente. Aina também olhou para ele, aparentemente tão surpresa quanto ele. Eles estavam falando sério? De repente, os dois riram silenciosamente um com o outro, percebendo o que estava acontecendo. Parecia que Minerva não tinha chegado ao ponto de tratar Leonel como uma espécie de divindade. Ela estava altamente confiante em seu discípulo, então é claro que ela estabeleceria as regras dessa forma. Da perspectiva de Leonel e Aina, eles achavam que era estúpido permitir que Leonel, que claramente tinha o maior tesouro ali, tivesse o direito de forçar outros a escolher a criação em vez da criação de pílulas de força. Mas da perspectiva deles, era exatamente o oposto. Eles provavelmente esperavam que teriam que tomar seu tempo e incitar Leonel para fora de seu esconderijo. Eles não achavam que ele estaria disposto a trazer os tesouros que tinha imediatamente, então eles pensaram que poderiam tirar vantagem dele com essas regras. A quarta regra é que todos vocês devem completar pelo menos 3 desafios antes de poderem desistir. Além disso, um desafio pode ser recusado, mas você não pode recusar 2 seguidos. Dito isso, o último cabeça de chave terá o direito do primeiro desafio. O olhar de Minerva percorreu a Eren e Lyra, que ficaram bastante chocadas ao receber essa oportunidade. Leonel, porém, não estava surpreso nem um pouco. Se eles tinham uma chance de tirar vantagem dele, por que não deveriam? A Eren e Lyra se entreolharam. As duas eram uma parceria improvável, um membro da raça anã. O fundo do poço em termos de raças mortais fora da própria raça humana, e o ápice das raças mortais, os espirituais de sangue puro. Mas eles se saíram bem até agora, finalmente chegando a esse estágio. Para a Eren, a diferença entre uma das 10 melhores recompensas e as 3 melhores era enorme. A raça anã não tinha um único projeto padrão da 9ª Ordem, bem, pelo menos nenhum que não fosse semelhante a uma armadilha cuidadosamente preparada ou enraizada na terra. Isso, porém, ele acreditava que seria uma chance de mudar tudo isso. Eles poderiam enganá-lo, mas poderiam fazer o mesmo com Lyra. Lyra lhe deu um sorriso que fez seu coração pular uma batida. Ele corou e balançou a cabeça furiosamente. Ele estava ali por toda a sua raça, não para perseguir mulheres que o matariam. Ele respirou fundo. Examinando os participantes, seus olhos finalmente pousaram em Leonel. Mas ele hesitou. Logicamente, Leonel e Aina eram um alvo óbvio, os outros 4 eram semideuses. Mas não importava como ele olhasse para eles, ele não conseguia deixar de sentir que eles eram o casal mais perigoso aqui. Capítulo 2671. Talvez fosse porque eles eram conhecidos como a raça covarde, mas a Eren e seu povo sempre tiveram um aguçado senso de perigo. Verdade seja dita, Leonel não estava realmente olhando para ele com a mesma ameaça nos olhos. Seu sorriso parecia muito mais genuíno, e ele quase parecia estar encorajando. Comparado ao jovem arrogante que esteve aqui nos últimos dias, parecia quase deslocado. Quase. No entanto, quando a Eren olhou para o brinco no lóbulo da orelha de Leonel, ele não pôde deixar de sentir seu coração tremer. A maioria não tinha notado esse detalhe, mas ele tinha. Ele não tinha perdido isso nem um pouco. Percebendo o tipo de águas turbulentas em que Leonel estava pescando, a Eren sabia que não poderia se envolver. E a melhor maneira de não se envolver era desafiá-lo. A Eren limpou a garganta. Eu vou desafiar o mestre Leonel e sua Aina. Vou começar com um desafio de 1 ponto. Quanto ao fluxo, vou escolher o fluxo de criação de pílulas da força. O sorriso de Leonel não mudou, ele esperava por isso, e ele podia praticamente ler todas as emoções de Aeren em seu rosto, mesmo sem a ajuda da força dos sonhos. Então seus lábios se separaram. Eu recuso. Aeren pareceu desinflar, não por decepção, mas sim por alívio. Por um momento ele sentiu que Leonel queria aceitar, não por ódio ou angústia, mas porque sentia que qualquer desafio deveria ser enfrentado de frente.
Naquele breve instante, Aeryn se sentiu sufocado, como se estivesse em um campo de batalha em vez de uma arena de crafting. Ele exalou um suspiro e balançou a cabeça. Por que ele estava tão preocupado, afinal? Ele escolheu o fluxo de criação de pílulas da força, que era a especialidade de Lyra, não a dele. E também não deveria ser de Leonel pelo que ele entendeu. Mesmo assim, com isso Talon e Sonus foram os próximos e Leonel de repente sorriu. Ele olhou para eles primeiro antes que eles olhassem para ele, o ar ondulando e se contorcendo. Depressa disse Leonel. Tal. Uma palma forte bateu no peito de Sonus enquanto Talon o empurrava para trás. Até agora Talon estava constantemente suprimindo sua intenção de batalha. De novo e de novo e de novo. Ele não se importava se mirar em Aina em vez de Leonel era a melhor ou mais inteligente opção. O que Leonel tinha feito até agora para merecer tamanha reverência? No que diz respeito a Talon, a única razão pela qual Leonel esperou 5 horas para rebater Celestia naquela época foi porque ele queria ouvir a opinião de todos primeiro para que pudesse construir seu conhecimento. Estava claro que seu treinamento não estava nem perto do mesmo nível que o deles. E ele estava certo. Infelizmente para ele, porém, essa era precisamente a ilusão que Leonel queria criar. Se a primeira razão pela qual ele esperou 5 horas era acumular todos os pontos de uma vez, a segunda era dar esse exato processo de pensamento para aqueles que queriam desafiá-lo. Mas muito em breve seria tarde demais para eles se arrependerem de suas conclusões incorretas. Começando agora. Aposto todos os 28 pontos. Você tem coragem? Leonel zombou. É só isso? É tudo que você tem? Os olhos de Talon se estreitaram, faíscas de fúria brilhando em seu olhar carmesim. Obviamente, o plano era drenar Leonel de todos os seus pontos primeiro e então forçá-lo a tirar os tesouros depois, mas ele não esperava isso. No final, porém, Talon estava reprimido demais para aceitar tal coisa sem fazer nada. Você é capaz de tirar algo que cairia na balança? Bang! Naquele momento, o mundo caiu em completo silêncio enquanto o pilar abaixo de Leonel rachava tanto que parecia que iria cair em pedaços. Naquele momento, forças violetas saíram do cabelo de Leonel em ondas. Por um momento pareceu que sua poder do rei linhagem, depois de ter ficado adormecida por tanto tempo, estava prestes a entrar em erupção. Mas em vez disso, ele foi contido em um fluxo ininteligível. Sua força dos sonhos parecia esbarrar nas restrições, uma coroa piscando para dentro e para fora da existência no topo de sua cabeça. Bang! A barreira da força dos sonhos se despedaçou e uma coroa e um manto de prata e ouro nebulosos tomaram forma ao redor de Leonel. Desde o começo, a barreira estava em sua configuração mais baixa, pronta para ser derrubada para permitir que eles realmente craftassem. As restrições seriam definidas para bloquear sentidos de cruzar para outros pilares para proteger quaisquer segredos de crafting que eles tivessem, mas os de Leonel de repente se quebraram como se ele não se importasse se os outros o sentiam ou não. Mas ninguém estava focado nisso. Em vez disso, seus olhares estavam todos focados no item que Leonel tinha acabado de lançar contra o pilar, um item tão resistente e extraordinário que nem mesmo os pilares da raça Minerva resistiriam a uma colisão com ele. A Tábua da Vida. Você quer craftar contra mim? Então traga algo que vale a pena. 28 pontos? Que valor você acha que isso tem para mim? O olhar de Talon se estreitou em pequenos buracos. Tecnicamente falando, Talon era o desafiante e Leonel não podia simplesmente mudar os pontos de desafio porque ele sentia vontade. Mas neste caso, Talon tinha desafiado Leonel primeiro, e se ele escolhesse desistir agora, ele estaria se humilhando. O problema era, até os deuses tinham um tesouro comparável à Tábua da Vida? Era bem conhecido por ser a maior invenção das bestas divinas. Nesse tipo de situação, o que ele deveria fazer? Um suor frio se formou em suas costas. Covarde, Leonel zombou. O temperamento de Talon explodiu e suas tatuagens vermelhas brilharam, sua fúria causando a formação de um ciclone de força. Um choque de vermelho e violeta sacudiu os céus enquanto os pilares balançavam para frente e para trás. Vou dizer uma coisa, já que vocês são tão pobres, vou fazer uma coisa melhor. Leonel girou o pulso e uma lista de itens apareceu. Você quer lutar pelo meu tablet da vida? Traga 3 desses tesouros e eu darei boas-vindas a todos os desafiantes. Sejam semideuses ou não no campo da criação, nenhum de vocês é páreo para mim. Ele deixaria essas pessoas saberem que seu temperamento não era para mostrar. Quando ele se enfurecia, até os deuses sofriam. Capítulo 2672. A lista de Leonel foi o suficiente para fazer os olhos de Talon se arregalarem de choque. O fato de que eles teriam que trazer 3 desses tesouros apenas para ter uma chance na Tábua da Vida era ainda pior. Tinha de tudo, desde minas inteiras que eram recursos estratégicos até mesmo em seu mundo, até espíritos mundiais de nível Deus. E ainda assim, era impossível para Talon negar que a Tábua da Vida era, de fato, digna disso. Há quanto tempo as várias raças tentavam pôr as mãos nele? E, no entanto, apesar de saberem exatamente onde estava, nenhuma delas ousou fazer muita coisa a respeito. Esse era o peso das bestas divinas, mesmo muito tempo depois de terem desaparecido. Nem Minerva esperava que Leonel fizesse isso. Ela estava tão hiperfixada no cubo segmentado que nem arriscou a chance de colocar as mãos no tablet da vida. Então ela entendeu. Poderia ser que Leonel pensou que era isso que eles estavam procurando todo esse tempo? Se ela desse um passo para trás, era possível que Leonel simplesmente não entendesse o tabu em torno da Tábua da Vida. Não era como se ele tivesse tentado escondê-lo, e ele até mesmo anunciou ao mundo que ele era uma ordem da Estrela Sábia. Em uma situação como essa, era bem possível que ele nunca tivesse pensado que eles estariam atrás do tesouro menor. Não pode ser. Minerva de repente teve um pensamento que a atingiu com tanto medo que sua mão tremeu. Poderia ser que Leonel estivesse fazendo tudo isso de propósito? Poderia estar fingindo ignorância de propósito? Poderia ser que ele quisesse usar os corujas como escudo para ofuscar o que estava fazendo? O coração de Minerva tremeu tão violentamente que ela não conseguiu se acalmar por um longo tempo.
Seus pensamentos estavam tão consumidos por isso que ela não conseguia nem desviar sua atenção para fazer algo para impedir Leonel de assumir o controle de toda a situação. Os corujas pareciam estar em uma situação muito melhor do que os humanos. Mas será que estavam? Eles também estavam fortemente ligados às bestas divinas da criação. Eles também voaram muito perto do sol e quase foram queimados até virar cinzas por isso. Agora, eles de repente ganharam o apoio da raça de Plutão, que estava supostamente em declínio. De repente subiram para o top 100 dos pavilhões dos sonhos. E agora, eles estavam tentando colocar as mãos no tablet da vida também? Minerva empalideceu. Nem ela ousou fazer tudo isso. Ela acreditava que sua raça coruja era muito covarde. Eles eram para a antiga raça Minerva o que gente como Lumina e seu povo eram para eles. Eles eram tão completamente inferiores que ninguém realmente os levava a sério, pelo menos não no nível dos deuses. Se não fosse pelo fato de Leonel continuar chamando-a de descendente coruja, Minerva nunca teria tido que ir tão longe a ponto de matar Lumina por ser uma tola. No entanto, não era exatamente isso que Leonel estava fazendo aqui de novo? Ela estava perdendo esse jogo de xadrez esse tempo todo? Se os olhares do mundo repentinamente mudassem da raça humana para a raça coruja, o que aconteceria? Desde o começo, a maioria não se importou o suficiente para levar Leonel muito a sério. Primeiro, ele era um humano. Segundo, como ele havia dito, ele era apenas uma pessoa. Mesmo se você contasse sua esposa, eram apenas duas. Deuses não eram as únicas raças capazes de formar deuses. Havia semideuses e até mortais que já tinham dado à luz deuses antes, indivíduos capazes de formar dharmas, e além disso, ídolos. Entretanto, se nenhuma dessas pessoas conseguiu elevar suas raças inteiras ao padrão dos deuses, então como Leonel poderia fazer isso? O que ele disse era verdade. Mas a raça coruja era diferente. Para começar, eles já estavam no precipício da divindade. Eles eram uma ameaça que o mundo levaria muito mais a sério. E essa dicotomia só seria levada ainda mais para casa agora que o contraste entre Leonel e eles estava tão claro. Leonel estava sendo suprimido à esquerda e à direita. Os mortais podem não ter notado o ferimento em sua orelha, mas qualquer especialista de nível superior certamente notou. Talvez Leonel até pudesse curar essa ferida e escolheu não fazer isso de propósito. Aos olhos deles, ele provavelmente parecia um jovem que estava atacando a injustiça de tudo isso, enquanto na realidade ele estava colocando Minerva e seu povo tão sob os holofotes que ele poderia se esconder nas sombras. A intenção assassina de Minerva explodiu como uma torrente furiosa, mas com a mesma rapidez foi encharcada em uma água tão fria que fez seus ossos tremerem. Ela não podia matá-lo. Era impossível para ela matá-lo. Se ela o fizesse, ou se algo acontecesse com ele no caminho de volta para seu mundo, o que o mundo assumiria? Obviamente, ela o matou e pegou a tábua da vida. O nome dela era Minerva. Era como se ela tivesse visto uma armadilha e mergulhado nela com os 2 pés, sem nem mesmo testar a água com o dedão. Não, é impossível para alguém pensar tão à frente. Ela não conseguia acreditar. Pelo bem da sua própria sanidade, ela não conseguia acreditar. Era uma necessidade, ou talvez fosse exatamente o oposto do que quer que isso fosse. Para montar tal esquema, Leonel precisava ter noção de política e, mais importante, de sua própria psique a ponto de conseguir realizar isso. Mas isso era apenas a superfície, porque em um nível mais profundo. Não, ela realmente não queria acreditar. A raça Pluto estava em uma posição tão ruim agora. Ela só tinha tido leves indícios do que estava acontecendo. Era impossível para eles mergulharem voluntariamente em águas tão turbulentas, a menos que Leonel os tivesse manipulado para fazer isso. E esse era o fato mais inaceitável de todos. Capítulo 2673. No final das contas, nada disso teria tanto peso quanto parecia se não fosse pela raça Pluto. Eles patrocinaram esse evento, eles reconstruíram os pilares de Minerva, eles tinham sua marca em tudo isso. Se não fosse por eles, talvez até os corujas seriam muito pequenos e insignificantes para os deuses se importarem. Mas isso, e agora? Não, ela não conseguia aceitar. Ela realmente tinha tido uma visão tão limitada do cubo segmentado que perdeu tudo isso? Talon ficou congelado, olhando para a longa lista. Leonel parecia ter se preparado para tudo isso. Ele não conseguiu deixar de olhar para seu parceiro, Somnus. Mas em um raro momento, ele descobriu que a expressão de Somnus era na verdade incrivelmente solene. Em todos os seus dias, Talon nunca tinha visto Somnus levar ninguém a sério. Este era um homem que conseguia rir e rir de tudo, e mesmo quando parecia ter uma expressão séria, geralmente não era nada mais do que uma fachada para atrair seus concorrentes para uma falsa sensação de segurança antes que ele revelasse sua armadilha. Todos conheciam a raça Sonho Azura. Entre os semideuses, eles eram provavelmente a raça mais perigosa. Eles pareciam se manter reservados, mas tinham mãos em muitos potes. Era impossível dizer quantas coisas abaixo dos reinos dos deuses estavam realmente sob seu controle. Não era uma surpresa que eles tivessem enviado um participante para esta reunião de mentes. Mas também tinha que ser entendido que o clã dos demônios não era exatamente unido. As ações de Somnus em vir aqui eram, na verdade, para seus próprios objetivos. Quanto a quais eram, nem Talon sabia. Mesmo assim, Talon nunca poderia imaginar que a razão pela qual Somnus estava reagindo assim agora era porque alguém o havia alertado para não vir. Somnus, eu já te disse uma vez. Sei que você não vai me ouvir, mas a reunião de mentes é algo que você deve evitar a todo custo desta vez. São águas turbulentas e você pode acabar preso na turbulência. Por que você acha que a maioria das raças semideusas recusou educadamente? Somos poderosos o suficiente para rejeitar o convite da Minerva, então aproveite isso e deixe um dos outros ver-me ser pego em vez disso.
Talon riu. Querida irmã, você não sabe que pescar no caos é como você pega baleias e tubarões? Este lugar é muito chato, espero que você esteja certa. A irmã mais velha de Talon olhou para ele profundamente por um momento e então voltou a não se importar. Ela não pareceu se importar muito de uma forma ou de outra enquanto bocejava. Até onde ela sabia, ela já tinha cumprido seu dever. Tudo bem, só não traga essa merda de volta aqui. Senão, quando o que eu disser acontecer, saiba que você está banido do clã. Você está por sua conta. Talon piscou surpreso, mas então sorriu. Banido? Ele se importava? Não, não realmente. Não havia realmente nenhuma camaradagem entre os Azuras dos Sonhos. Todos estavam sempre conspirando e tramando. Ele poderia muito bem estar sozinho para começar. Na verdade, ele sentiu que esse aviso era apenas mais um dos esquemas de sua irmã. Talvez ela quisesse colocar um de seu próprio povo lá. Uma pena para ela, a posição dele era mais do que alta o suficiente para reivindicar esse lugar para si, enquanto ela era velha demais para participar. Além disso, quando ela disse que ele foi expulso do clã, ela não tinha o poder de fazer isso. Isso significava que ela estava contando com sua previsão estar correta para pressionar por isso primeiro. Basicamente, uma vez que ele estivesse preso naquelas águas turbulentas, o clã usaria isso como uma desculpa para expulsá-lo. Ele não ficou surpreso com isso. Os Azuras dos Sonhos eram flexíveis a ponto de serem covardes. Claro, não foi por covardia. Em vez disso, eles sempre buscaram maximizar seus benefícios. Houve até mesmo muitos Azuras dos Sonhos que foram expulsos no passado, apenas para retornar ao se tornarem fortes o suficiente. Então todos agiram de forma amigável como se isso nunca tivesse acontecido. Ele não conseguia levar isso a sério. Sem dizer mais nada, ele se virou e foi embora. Flora observou seu irmão se afastar e sorriu com desprezo atrás do livro. Irmãozinho idiota, você é tão fácil de ser incitado a agir. Olha você indo. Flora riu depois que seu irmão desapareceu. Que pena. Você não tem ideia de que as digitais do antepassado estão por toda essa bagunça. Talvez se fosse outra pessoa você teria uma chance. Você pode até saber que estou tramando contra você agora. Que pena, que pena. Você era o mais fofo dos meus irmãozinhos. Os olhos de Sonus brilharam como relâmpagos e ele de repente olhou para longe como se estivesse tentando ver algo. Quanto mais ele olhava, mais solene sua expressão se tornava. Seu olhar voltou para Leonel que estava sentada ali. Ele sentiu que entendia porque sua irmã o havia incitado a vir aqui. As impressões digitais de seus ancestrais estavam realmente por todo este mundo. Mas por que ele sentiu tanto de Leonel também? De repente, ele falou. Se você não quiser aceitar o desafio de 28 pontos, é só dizer. E o que quer dizer com aceitar se 3 desses tesouros forem trazidos? Se você se lembra, você já desistiu de um desafio, não pode rejeitar outro sem perder todo o direito de participar. A expressão de Minerva mudou e ela de repente quis repreender Samnus por falar assim. Leonel obviamente sabia disso também, então por que ele diria isso? Isso era obviamente porque ele sabia que agora, a única maneira legítima para eles reivindicarem suas coisas era por meio de um desafio de crafting. Se fosse de qualquer outra forma, ou a qualquer momento depois de hoje, eles estariam jogando uma pedra no pé. Se Leonel usasse a desculpa de uma segunda recusa em participar como motivo para desistir, tudo estaria realmente acabado. Os corujas aceitariam essa derrota e nem mesmo recuperariam o cubo segmentado. Era isso que Sonus queria? De fato, porque ele percebeu que a retirada de Leonel era a única maneira de ele sair ileso dessa. Infelizmente para ele, Leonel não estava disposto a seguir seu ritmo. Aquele sorriso familiar retornou. Capítulo 2674. Leonel lançou um olhar para Samnus, então seu olhar pousou de volta em Talon, seu sorriso se transformando em um sorriso irônico. Ele não disse uma palavra. Ele não precisava. Infelizmente para eles, Minerva escolheu fazer isso em parceria, o que significava que uma pessoa não poderia decidir unilateralmente fazer nada. Calha a boca, Samnus. Talon rugiu furioso. Ele ficou chocado com a lista, mas sua fúria não desapareceu nem um pouco. Na verdade, ele sentiu que a única maneira de esmagar o orgulho de Leonel era pegar esta tábua da vida. Era só que, porra, Talon rugiu, sacando um orbe. O que é que você? Calha a boca. Talon rugiu novamente, calando a voz do outro lado. Envie-me um espírito mundial semideus e 2 núcleos de mina de primeira classe, agora. Que diabos? Agora. Talon rugiu. Sabe de uma coisa? Eu realmente não gosto do jeito que você está falando comigo agora. Mulher, eu vou te encher o saco até o próximo domingo se você não se apressar. Isso é uma promessa? Talon ficou furioso com as respostas irreverentes. Mas antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, o orbe estourou e um anel espacial foi deixado em seu lugar. Ele pegou o anel e bateu com tanta força no pilar que ele tremeu. Está aqui. Agora lute comigo, seu covarde desgraçado. Leonel riu. Essas pessoas eram realmente ricas. Ele apenas comandou alguém casualmente e apareceu assim? Talvez ele tenha subestimado esses mundos demais. Já que você é tão generoso, como eu poderia não aceitar sua oferta? Talon cerrou os dentes com força, mas logo sua raiva se tornou como as brasas fumegantes de uma chama subjugada. Suas runas carmesins brilhavam tão intensamente que seu corpo parecia um metal que tinha acabado de sair de uma forja. Até mesmo sua barriga era tão sólida que refletia como aço polido. Num instante, ele pareceu ter canalizado tudo em uma concentração furiosa. Somnus permaneceu em silêncio, sem atacar após a explosão de Talon. Na verdade, Leonel se retirar não era a única maneira de evitar isso, porque Talon obter a tablet da vida era outra maneira. Contanto que fosse qualquer um, menos os corujas. Faremos braçadeiras. Voa, voa, espera aí, Leonel levantou a mão. Você não acha que deveria revelar isso para todo mundo? Preciso saber o que riscar da lista e se você me fizer fazer todo esse trabalho só para me enganar? Os olhos de Talon brilharam, mas dessa vez ele não parecia tão desequilibrado. O anel espacial brilhou e 3 itens apareceram em um orbe flutuante.
Este é um espírito mundial semideus de um mundo que entrou em colapso há 2000 anos. Este é o minério abrasivo e o minério urbe. Os olhos de todos piscaram. Mesmo o mais simples da lista, minério urbe, não poderia ser tão simples, ou então não teria entrado na lista de Leonel. Isso significava que tinha que ser o mais puro nona dimensão minério urbe reforçado, e uma mente inteira nisso. O espírito do mundo semideus era autoexplicativo, mas o minério abrasivo. O minério era, obviamente, um minério da nona dimensão, mas era mais conhecido por ser um dos poucos minérios do tipo fundação como o minério urbe, mas estava em outro nível completamente diferente. Ele funcionava muito como minério de evolução, mas em vez de apenas elevar as forças de um minério, ele podia elevar sua própria substância. Era chamado de abrasivo porque tinha uma superfície extremamente áspera que podia se prender a qualquer coisa. Com apenas uma adição casual de minério abrasivo, alguém poderia elevar uma arma formada pelos meios medíocres de um mundo moral aos reinos do reino semideus. Este, em particular, era capaz de elevar um tesouro ao status de reino de Deus inferior. Era um recurso estratégico incrivelmente importante, e ainda assim foi trazido assim hoje. Leonel sorriu. Ok, agora você pode ir. Nós vamos criar suportes. Usaremos apenas 3 minérios: minério urbe, minério flecha elástico e minério de rosa espumante. Limite de tempo de meia hora. Você tem coragem? Leonel riu. Vocês não precisam tentar me provocar de qualquer forma. Eu já disse, nenhum de vocês é páreo para mim. Os pilares tremeram e os minérios apareceram diante deles. Atos, venha! Houve um clarão de relâmpago nos céus que faiscou e caiu bem na mão. Depois que uma garrafa ofuscante e crepitante desapareceu, restou um martelo de prata e bronze na mão de Talon. De tempos em tempos, ele brilhava tanto com uma luz antiga quanto com arcos de relâmpagos. Oh, Leonel ficou um pouco surpreso. Ele nunca tinha visto um espírito como esse antes. Mas ele também estava se divertindo. Parecia que Talon havia invocado seu espírito dos céus, mas na realidade ele havia apenas o puxado para fora de seu dispositivo espacial. Quanto ao raio, ele foi causado pelo espírito se tornando semelhante a um para-raios. Mas ele teve que admitir que ainda era muito legal. Originalmente, ele pensou que era um espírito do relâmpago, mas não era o caso. Era um de barro espírito do relâmpago, tinha características tanto da terra quanto da força do relâmpago. Era um caminho de crafting que Leonel nunca tinha visto antes. Com outro lampejo, a bancada de trabalho de Talon apareceu e ele bateu seu martelo nela, olhando para Minerva com um olhar fervoroso. Vocês todos podem começar, ela disse levemente. Nesse ponto, ela não tinha escolha a não ser continuar fingindo estar calma. Se as coisas sairiam completamente do seu controle ou não, ainda estava no ar. Ela esperaria para ver como as coisas aconteceriam. Bum! Talon começou a trabalhar quase imediatamente. Toda vez que ele batia com seu martelo, os céus tremiam e desciam com um raio enquanto o chão tremia para estabilizar sua energia. Ele esqueceu de todo o resto e entrou no ritmo. Ele nem percebeu que Leonel não tinha começado. E francamente, ele não teria se importado nem um pouco. Este era o seu palco. Capítulo 2675. No que dizia respeito a Talon, se Leonel quisesse agir de forma arrogante e desperdiçar suas chances de manter a tábua da vida, então seria culpa dele. Tudo o que ele estava ali para fazer era provar que ser um bárbaro era mais do que ser um bárbaro. E ninguém ficaria em seu caminho. Nem Minerva, nem Sonus e certamente nem Leonel. Leonel pegou os minérios e os rolou entre os dedos, aparentemente perdido em pensamentos. Pela primeira vez, ele não estava realmente perdendo seu tempo, nem estava conversando com Aina. Ele estava apenas observando silenciosamente, seus próprios pensamentos vagando um pouco antes de voltar ao foco. As coisas estavam indo bem, mas ele ainda tinha que enfiar uma agulha adequada. Ele deveria ir com tudo? Ele deveria se segurar? Até mesmo perder essa rodada de propósito estava na mesa. As pessoas provavelmente não entendiam o quanto de controle ele tinha sobre o tablet da vida agora. Era seu para comandar. Mesmo se ele deixasse Talon ficar com ele, seria praticamente como um empréstimo do qual ele cobrava juros. Ao mesmo tempo, se ele deixasse Talon ficar com ele, depois o matasse e o pegasse de volta depois, em quantos problemas a raça Minerva estaria? Todos obviamente o culpariam. Derrotar um bárbaro em crafting era uma coisa, mas derrotá-los em batalha era impossível. Se os Azuras dos Sonhos eram os mais perigosos, os bárbaros eram os mais fortes dos semideuses. Talon provavelmente conseguiu se conter para não lutar com ele antes porque sentiu que não seria um desafio. Quem acreditaria que Leonel foi quem o matou? Era um plano que poderia funcionar na verdade. Porque enquanto Minerva parecia ter pensado nisso, e Sonus parecia ter percebido também, enquanto Talon era inteligente, ele não estava naquele nível. Ele pode não estar nesse nível, mas é mais esperto do que parece. Nenhum crafter desse nível poderia ser um tolo. Leonel olhou para cima e observou Talon por um longo tempo. Cada um de seus golpes descendentes assumiu um nível magistral de controle. Mas ainda mais do que isso, era a maneira como ele controlava simultaneamente o raio. Toda vez que os céus tremiam e seu martelo batia nos minérios, os parafusos se estilhaçavam como cacos de vidro, atingindo a bancada e o corpo de Talon. Talon então controlaria esses milhares de pequenos fios de relâmpago em um momento dividido, alimentando-os em sua arte e até mesmo usando-os para atrair artes da força. Seu martelo, ou melhor, seu espírito de relâmpago terrestre, era na verdade tanto seu espírito quanto sua pena de força. Era fascinante, e o nível de controle necessário estava em um nível não menor que o do estado de vida. Ele estava controlando o que eram facilmente dezenas de milhares de variáveis ao mesmo tempo, mas essa não era a parte chocante. Era o fato de que ele não estava apenas fazendo malabarismos com elas, mas a cada segundo ele tinha que jogá-las fora e começar um novo malabarismo de milhares, cada uma jogada em locais aleatórios. Talvez a parte mais impressionante também tenha sido a mais óbvia. Ele estava controlando os raios selvagens de um mundo semideus.
Esse tipo de coisa era difícil de superar. Era praticamente como se ele estivesse refinando seu ofício com o mundo às suas costas. Esse era um nível de maestria em artesanato que poderia chocar as massas. Leonel olhou de volta para os minérios. Até a seleção de Talon era interessante. Era fácil usar uma dúzia de minérios no nível deles para criar algo espetacular, mas era muito mais difícil quando você limitava o número. O espaço para a criatividade era reduzido e os caminhos que você podia seguir eram restritos. Além disso, a escolha do minério em si também foi interessante. Minério flash elástico era um minério imbuído de força do relâmpago. Era um veia tipo minério, e o que era interessante sobre ele era que ele podia formar uma teia de relâmpagos dentro de uma craft para dar a ela propriedades elásticas. No entanto, não no sentido normal, mas sim em um sentido mais intangível. Não faria um material como borracha, mas era muito bom em usar sua rede de borracha para transferir impactos de força de um local singular para muitos. Se fosse aplicado corretamente, claro. Então havia minério de rosa espumante. Era uma força de fogo imbuído minério e era interessante porque podia pegar uma pequena faísca e fazê-la florescer, daí seu nome. Era igualmente um veia tipo minério, mas foi projetado para amplificar. Podia-se ver o problema então. Um tinha um efeito de amortecimento e o outro tinha um efeito de amplificação. Enquanto o primeiro era bom para uma cinta que geralmente seria usada defensivamente ou ajudaria o pulso a absorver impactos de alta velocidade, o último parecia uma escolha absolutamente terrível para fazer o mesmo. Foi por isso que Leonel elogiou a escolha de Talon. Estava bem alinhado com o espírito do reunião de mentes e definitivamente provocaria muita discussão dos crafters do mundo, se a habilidade de Talon já não tivesse feito isso. E foi justamente por essa escolha que Leonel decidiu que não iria perder a partida. Toda vez que ele interagia com essas pessoas, ele aprendia um pouco mais sobre elas. Tudo que ele aprendia, ele jogava em suas simulações e tomava decisões com base nelas. Talon era muito mais meticuloso do que parecia. E um plano tão simples não funcionaria em tal homem. Seria melhor se ele o esmagasse completamente. Tendo feito sua escolha, Leonel fechou os olhos e sentou-se. Após uma única respiração, seus olhos se abriram mais uma vez enquanto sua esposa encostava a cabeça em seu ombro. O mundo parecia ter parado e na região de Leonel, os pensamentos e ações dos outros pareciam ter desaparecido. No momento em que os braços de Leonel se levantaram um pouquinho, a manga prateada e dourada em seu braço esquerdo ganhou vida. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.